Fala galera, boa tarde, sejam bem-vindos à nossa aula de hoje. Essa incrível aula cheia de material aqui, cheio de conteúdo para a gente passar no decorrer da nossa aula de hoje. E a gente tem bastante coisa para conversar aqui. Confesso que quando eu comecei a separar os materiais, comecei a organizar aqui como que ia ser, acabou faltando espaço. Cada pouco eu trazia um material novo, colocava mais uma caixa aqui, mais um splitter, mais um componente. Mas acredito que eu tenha juntado aqui todos os componentes que a gente precisa conhecer, precisa discutir e que fazem parte de uma rede FTTH. Então a ideia aqui hoje é essa, falar sobre cada um desses componentes, qual é o papel deles, como que a gente tem que cuidar quando a gente vai escolher, quando a gente vai analisar a qualidade, pensando em a gente ter uma vida útil longa da nossa rede, a nossa rede realmente durar muito tempo. Bom, por enquanto nós estamos aqui nos aquecendo. Eu vou trazer algumas informações, alguns detalhes que são importantes que você compreenda, que você esteja sabendo. Não quero que você não perca aí nenhum detalhe por conta disso, Então eu vou trazer aqui algumas informações enquanto a gente está começando, enquanto a galera está entrando. No início, segunda-feira já é um dia mais devagar, Tipicamente já é um dia um pouco mais devagar. Então, vamos lá, vamos aquecendo aqui. Tava dando uma olhada de onde que é a galera aqui também, galera do Brasil inteiro para variar, que maravilha. Tinha gente esperando já há muitas horas a aula começar aqui, eu estava acompanhando os números. E aí a gente tem um monte de coisa aqui para discutir hoje, muita coisa mesmo. Eu anotei aqui, eu tenho a minha colinha de tudo que eu quero conversar, para ter certeza que não vai passar nenhum ponto, não vai passar nenhum detalhe aqui. Eu não quero que você saia dessa aula com uma dúvida. Eu gostaria de esclarecer todas as dúvidas aqui no decorrer da aula. Durante a aula eu não consigo ficar monitorando o chat, aí eu não consigo passar os detalhes se eu ficar só olhando o chat. Então no final da aula vai ser aquele momento que a gente vai tirar as dúvidas pelo chat. Coloca a dúvida lá, a gente vai discutir, vai de repente mostrar aqui de uma forma diferente, Talvez vai precisar de uma segunda explicação, uma terceira explicação para algum item, e lá no finalzinho é aquele momento que a gente troca essa ideia lá pelo chat aqui do YouTube. Bom, primeiro grande aviso. Essa aula é uma aula gratuita, então eu estou passando todo o conteúdo aqui, não estou passando meia informação, não estou escondendo informações porque essa aula é gratuita. Pelo contrário, estou entregando o número máximo de informações que eu consigo entregar em uma aula com esse tempo e com esses materiais aqui. Só que essa aula ela fica disponível por 24 horas, então você tem 24 horas para assistir essa aula na íntegra ou para assistir mais de uma vez. Depois desse tempo, essa aula sai do YouTube e ela vai lá para a plataforma apenas para os alunos do projeto CFTTH 2.0. E aí sim, esses alunos podem ver essa aula mais vezes, podem assistir por mais tempo, enfim, por todo o tempo que ele tem acesso à plataforma. Então essa aula é gratuita por 24 horas, aproveita essa aula aqui. Não é porque você não é aluno que você não pode ter acesso à informação, pelo contrário, a internet está aí para a gente passar informações, então assista essa aula na íntegra e quem é aluno também pode assistir essa aula depois em outro momento, em um determinado outro momento. Importante, para quem é essa aula e para quem não é essa aula? Eu gosto também de alinhar isso já no início. Por quê? Porque aí você já entende se essa aula é para você, se vale a pena você assistir aqui 2 horas de aula, 1h30, 2 aulas, ou se daqui a pouco você já percebe logo de início que essa aula não é para você, aí você vai fazer outras atividades e não perde o seu tempo assistindo essa aula aqui. Para quem é essa aula? Essa aula é uma aula que ela foi construída, foi pensada para quem quer pensar diferente, para quem quer fazer um projeto melhor, para quem quer fazer uma instalação melhor, uma manutenção, para quem realmente pensa e procura ser uma pessoa melhor no dia a dia, no trabalho, enfim, essa aula é para esse tipo de pessoa. Então se você quer aprender uma coisinha nova, aprender uma coisinha diferente, talvez você já saiba, mas tenha uma certeza que realmente o seu conhecimento está ok, ou aprender um detalhezinho aqui, um macetezinho lá, essa aula é para você. Se você não está preocupado com isso, só quer fazer de qualquer jeito, não está nem aí do jeito que a rede é instalada, como cuidam na hora de comprar um determinado material, se está fazendo gambiarra ou não, essa aula não é para você, porque o que eu vou te passar aqui são conhecimentos, são conteúdos que para você procurar qualidade mesmo nas coisas, para você evitar dor de cabeça. Então se você não procura esse tipo de solução, essa aula não é para você, você pode fechar essa aula aqui, continua fazendo as suas atividades de qualquer jeito, entregando de qualquer forma, porque aí realmente eu não vou conseguir te ajudar a pensar diferente, a entregar uma coisa diferente. Esse é o ponto. Quando a gente entrega algo diferente, quando a gente pensa diferente, quando a gente consegue entregar algo melhor, a gente se destaca.
Quando a gente se destaca, a gente cria as nossas oportunidades. Quando a gente se destaca e cria oportunidade, a gente começa a ter crescimento. Indiferente se é no provedor atual que a gente trabalha ou em outros provedores também. Por que não? Às vezes a gente começa a estudar, começa a aprender, começa a compreender sobre esse mundo e aí a gente percebe que aquele provedor que a gente está, talvez, ele não está pensando da forma que a gente pensa, talvez ele é pequeno, talvez ele não tenha a mentalidade de quem realmente quer crescer e aí chega um momento que a gente tem que tomar a decisão de partir para um caminho diferente, partir para um caminho novo, para algum lugar que traga novas oportunidades. Bom, começando então esse aquecimento, né? Dei um tempinho aqui para a galera entrar e eu queria dar sequência nessa aula aqui explicando um pouquinho do porquê essa aula, por que esse conteúdo, por que dessa forma. Bom, primeiro, muita gente acredita, muita gente pensa, e eu também já pensei isso lá no início, lá em 2011, quando eu comecei a engatinhar nos meus primeiros projetos FTTH, que, poxa, eu entendi que sai o sinal de uma porta-PON, que cascateia por alguns splitters e que faz o atendimento de clientes. E aí quando eu entendi que é dessa forma, né, de uma forma muito macro, que era esse o formato para fazer uma rede, eu comecei a pensar que eu podia fazer qualquer rede. E aí eu comecei a tentar fazer redes, tentar fazer projetos, tentar fazer instalações. E aí eu me dei conta de uma coisa, que meias informações, ou ter uma ideiazinha aqui, saber um pouco lá daquele outro negócio, eu comecei a perceber que quando a gente tem esse conhecimento muito raso, quando faltam informações, não dá certo. Eu perdia tempo, tinha retrabalho, tinha que fazer de novo, tinha que excluir, começar do zero, porque faltavam informações. Então chegava um determinado momento que precisavam de um conhecimento para fazer as coisas se encaixar. E não só para sair funcionando. Poxa, você fazer uma instalação, fazer uma bancada, colocar um equipamento e fazer funcionar não é difícil. Não é difícil mesmo. Agora, funcionar certo, por bastante tempo, que não dê dor de cabeça, seguindo boas práticas do mercado, é outra conversa, é outro papo. E conhecer todos os materiais faz parte disso, então por isso que eu preparei essa aula aqui. Uma aula que a gente pode falar sobre todos os materiais, o papel de cada um dos materiais, entrar um pouco no detalhe desses materiais. Não se tornar um especialista com uma aula só. Ninguém aqui vai ser um especialista em OLT, um especialista em splitter, um especialista em CTO assistindo uma aula de 1h30, não é isso. Mas você vai ter uma ideia ampla da coisa. Uma ideia ampla. Aí sim você começa a estudar mais isso, mais aquilo, começa a se especializar pontualmente. Bom, vamos pensar um pouquinho então sobre as atividades, né? Ou você faz instalação de rede, ou você faz projeto, ou você faz manutenção, ou você faz tudo isso, ou você está pensando em fazer. Então, você está aqui assistindo essa aula, em algum desses ambientes você se identifica. E para você fazer qualquer uma dessas atividades, poxa, você precisa conhecer aquilo que você vai trabalhar. Como é que você vai projetar se você não conhece sobre os materiais? Como é que você vai instalar se você não conhece sobre os materiais? Como é que vai fazer manutenção se você não conhece sobre os materiais? Então é aquela coisa das meias informações que eu estava falando antes, né? Então a gente precisa conhecer um pouquinho de cada uma dessas coisas, ter o conhecimento de como é a rede e começar a se especializar sobre cada um desses elementos para ter domínio, para fazer melhor e para entregar melhor. Não tem outra forma. A gente tem que conhecer. Primeiro, para ter certeza que a gente está extraindo ao máximo da qualidade dos materiais, podendo entregar ao máximo para o nosso cliente. E segundo, para a gente saber se a gente está fazendo certo ou não. Para saber se aquela rede vai durar muito tempo ou se o ano que vem eu vou ter que ir lá trocar caixa, vou ter que trocar splitter, vou ter que refazer fusão, vou ter que trocar o cabo, vou ter que trocar o OLT. E aí começa a correr em volta do rabo, começa a girar num looping e aí não consegue dar aquela sequência no provedor. O provedor não consegue crescer, não consegue evoluir porque passa de segunda a sexta-feira resolvendo os mesmos problemas, resolvendo sempre os mesmos problemas. Bom, tem duas formas da gente conhecer e estudar sobre os materiais. Existem dois métodos para a gente conhecer sobre os materiais. O primeiro método é aquele método autodidata. O que é o método autodidata? É a gente realmente pegar o material, ler, estudar, instalar, melhorar. É força bruta propriamente dito. A gente aprender fazendo por conta. A gente por conta, procurar o conhecimento, aprender e fazer.
Existe uma outra forma, que é quando a gente recebe um conhecimento, ou seja, alguém que já passou por aquilo, que já teve aquela dificuldade, que já fez errado, que já fez certo, te passar alguns macetes, te contar como funciona uma solução, e aí sim, você vai já muito mais assertivo, digamos assim. Você economiza tempo, você faz melhor, você consegue extrair o máximo das informações. Então o objetivo aqui também é a gente trazer um pouco disso, de experiências, para a gente conectar isso tudo aqui que está em cima da mesa, que tem até umas coisas escondidas aqui que faltou um pouco de espaço. Bom, vamos lá. Ter uma aula sobre os elementos é algo muito importante. Tanto que cada uma das formações que nós temos aqui na Fiber School tem lá dentro um curso de fibra ótica. Um curso de fibra ótica específico para cada uma das informações. Então, por exemplo, o projetista ele tem que ter uma certa visão sobre os materiais, de como funcionam, como dimensionar, mas também uma visão de futuro. Novos materiais, novas tecnologias, coisas que podem ser melhores. Essa é uma visão que o projetista tem que ter sobre fibra ótica. Quem faz a instalação da rede, fusão e certificação da rede, tem que ter uma outra visão sobre os mesmos elementos da fibra ótica. Como funciona, quais são as boas práticas, como identificar um problema, o que é um problema, o que não é um problema, quais são as características. Esse é o tipo de visão que quem trabalha na instalação, na fusão e na certificação tem que ter. Quem trabalha como um técnico IoT, aquele cara que faz instalação de clientes FTTH, lá da CTO até a casa do cliente, ele tem uma outra visão também sobre os componentes da rede. Onde fica cada um dos componentes, como funciona, como é o sinal também, como identificar possíveis problemas, as características, né? Acabei já comentando sobre as características. Então, cada formação nossa a gente tem um curso lá dentro que é o de fibra ótica voltado para aquela área onde a pessoa vai trabalhar, onde o técnico vai trabalhar, dedicado àquilo. E hoje eu vou trazer uma visão um pouco mais ampla, não tenho como direcionar para o projetista, direcionar para quem faz a instalação, então vai ser um pouquinho mais amplo a visão que eu vou trazer de cada um desses componentes aqui. Bom, quando a gente fala de elementos de uma rede, né, os elementos de uma rede FTTH, eu gosto de dividir isso em três categorias. Primeira categoria são os ativos da rede. O que são os ativos da rede? Os ativos da rede são os equipamentos que ficam nas pontas. Uma rede FTTH, uma rede PON, ela é uma rede passiva na distribuição, ou seja, lá do provedor até a casa do cliente, não tem nada alimentado, não tem nada que tenha gerência, não tem nada que trava, não tem nada que esquenta, não tem nada ligado na luz, propriamente dito. A gente não sai com o sinal do provedor, passa num switch e chega na casa do cliente. Não. O sinal que sai pela fibra ótica, sai do provedor, sai da OLT, sai do ativo, vai direto para a casa do cliente, passando por splitters, mas sem em nenhum momento ser alimentado, ser regenerado, ser amplificado aquele sinal. Então, nas pontas de uma rede PON, a gente tem os ativos da rede, que é o OLT e a ONU. A segunda categoria que eu gosto de separar são os passivos da rede. O que são os passivos? Os passivos são todos os outros elementos onde a luz é transportada e que não são alimentados, por isso que eles são passivos. Por exemplo, os conectores, os cordões óticos, os acopladores, as fibras, os splitters, as caixas de emenda, caixas CTOs, enfim, são os passivos da rede. A gente precisa deles para transportar o sinal que sai dos ativos e chega até a casa do cliente. E a terceira categoria são as ferragens. O que são as ferragens? As ferragens são os materiais que a gente vai prender os cabos no poste, que a gente vai prender a caixa no poste, enfim, são materiais que a gente precisa na nossa infraestrutura para prender, propriamente dito, tudo isso aonde tem que ser. Para ficar uma instalação bem feita, bem fixa, tudo bem firmezinho mesmo, não dá nenhum tipo de problema em infraestrutura por ser mal instalado. Então, eu acho que tudo fica muito claro quando a gente divide nessas três categorias: ativos, passivos e as ferragens. E é essa sequência que eu vou seguir aqui nessa aula de hoje. Eu vou falar exatamente nessa sequência e na sequência do provedor, lá da OLT até a casa do cliente. Na sequência, no sentido que o sinal passa. Eu vou nesse formato porque eu acho que é um formato mais fácil de explicar e para você montar aí no seu papel, montar um desenho ou montar mentalmente essa topologia até a gente chegar na casa do cliente. Seguindo essa linha de raciocínio, né, vou começar a falar dos componentes. Pelo que eu anotei aqui, eu tenho em torno de 25, 26 componentes aqui que a gente vai falar hoje, que estão aqui em cima da mesa e outros estão aqui escondidos.
E a gente vai começar pela nossa OLT. A OLT, existem dois tipos de OLT. Existem OLTs para grande densidade, com muitas portas, e existem OLTs mais compactas, para uma densidade pequena ou uma densidade média, que elas possuem um número menor de portas e também uma estrutura um pouco mais enxuta. A OLT, ela é o concentrador da rede, ou seja, é aquele equipamento, aquele ativo que é alimentado, que é ligado na tomada, que fica lá no provedor e que ele gera o sinal que é dividido e transmitido para os clientes. Então, o OLT é o concentrador que tem toda essa inteligência para a gente conectar muitos clientes em cima da mesma OLT. Eu tenho aqui na bancada um tipo de OLT, que é essa OLT aqui. Essa OLT é uma OLT da Parks, é esse equipamento de cima aqui. Ela é uma OLT compacta, ela é uma OLT de 1U, né? E nesse 1U, ela pode, nesse caso aqui, ter até 16 portas PON. Esse modelo a gente tem 4 portas PON, que são as portas que fazem a divisão da luz, que transmitem a luz para a casa dos nossos clientes. Então, nesse caso aqui, é um modelo que tem 4 portas, mas geralmente as OLTs compactas hoje em dia podem ter até 16 portas. E aí, cada uma dessas portas, falando de uma OLT GPON, a gente consegue atender até 1024, desculpa, cada uma dessas portas, falando de uma rede GPON, a gente consegue atender até 128 clientes. Ou seja, se eu tiver uma OLT de 4 portas, como essa aqui, por exemplo, a gente consegue atender 512 clientes. A gente consegue atender 128 clientes em cada uma dessas portas. Se for uma OLT de 8 portas, poxa, uma OLT de 8 portas e fazendo 128 clientes por porta, a gente já consegue atender 1024 clientes. Se a gente for pegar uma OLT de 16 portas e fazer 128 clientes por porta PON, a gente tem 2048 clientes que podem ser conectados em uma OLT compacta de 1U como essa aqui. Uma OLT de apenas 1U de altura, uma OLT compacta. Então, o dimensionamento do OLT está muito relacionado ao tamanho da rede. Quantos clientes a gente vai ter? Claro que tem outros fatores aí também. Qual é o preço dessa OLT? Suporte técnico. Poxa, tem um suporte técnico gratuito, que isso é excelente para quem está começando, ou é uma marca que não tem um suporte técnico e eu vou ter que me virar sozinho, vou ter que recorrer a fórum, ou vou ter que pagar alguma consultoria de alguém para me ajudar. Então, claro, tem esses elementos que ajudam a gente na hora de escolher qual OLT a gente vai colocar no nosso projeto, porém, o ideal é que a gente dimensione também pensando na quantidade de portas. Poxa, se eu vou ter um projeto que tenha 20 mil portas de atendimento, 10 mil portas de atendimento conectado direto no provedor, e nem um POP, digamos assim, ou nenhum POP, né, mas que a gente tenha toda essa concentração de clientes no mesmo local, poxa, eu boto um chassi que tem mais portas, que eu consigo botar 80 portas PON, por exemplo, ou eu vou trabalhar com vários modelos compactos e começar a empilhar esses modelos, essas OLTs à medida que vai girando dinheiro, à medida que vai entrando cliente na nossa rede. Então é isso que mais ou menos a gente pensa quando a gente vai fazer o dimensionamento da OLT, que é o nosso concentrador da rede, que é onde a gente vai ter os nossos clientes, todos eles conectados. Legal. Bom, a partir da OLT, né, o sinal ele é gerado na OLT, e a partir da OLT que o sinal sai e é transmitido para a rede, é transmitido para os clientes. E para isso acontecer, a gente precisa de outros componentes. Por quê? Eu tenho um cabo, por exemplo, aqui, um cabo óptico, que tem várias fibras, que a gente vai falar dele daqui a pouquinho. Só que não tem como eu conectar uma fibra dessas aqui direto no equipamento. Não tem como a gente fazer isso. A gente precisa preparar essa fibra para conectar nesse equipamento. Eu também não posso fazer uma fusão em um conector, assim, por exemplo, e conectar direto no equipamento, porque isso não está acomodado, isso vai quebrar, vai estragar. Então, de alguma forma, a gente precisa acomodar isso aqui. A gente acomoda através de um material chamado DIO. DIO é o distribuidor interno óptico. O que ele faz? Basicamente, no DIO, a gente prende o cabo que vem da rua, ou os cabos, daqui a pouco tem 4 cabos de fibra óptica que saem do provedor e vai para a rua. A gente prende esses cabos no DIO, e dentro do DIO é onde é feita uma fusão, que a gente já vai falar daqui a pouquinho, e a gente une uma fibra com um conector, uma fibra, um conector. Então, se o cabo tem 48 fibras, como esse aqui, a gente vai ter 48 fusões e 48 alinhadores.
E a partir desse DIO, né, a partir desse DIO que a gente consegue fazer as conexões para o OLT. E aí sim o sinal consegue sair do OLT, ir para o DIO e ir para o restante da nossa rede. Como isso é feito? Bom, eu tenho um DIO aqui embaixo do OLT e eu vou abrir ele para mostrar para você como que é a mecânica dele. Então quando a gente abre o DIO um pouquinho, como eu abri esse aqui, a gente enxerga os conectores. Os conectores que a gente vai plugar no nosso concentrador, nas portas do nosso concentrador. E aí quando a gente puxa o DIO um pouquinho mais para fora, a gente entende qual que é a mecânica aqui dentro do DIO. O que tem aqui dentro? Aqui dentro do DIO eu tenho um cabo óptico preso na parte de trás dele e eu tenho fibras que estão sendo transportadas desse cabo para dentro dessas bandejas aqui. Aqui dentro eu tenho uma fusão da fibra que vem desse cabo com esse conector aqui, o que é o pigtail. A gente vai falar daqui a pouquinho também sobre o pigtail. Então eu tenho uma fusão e tudo isso para quê? Para a gente poder ter uma conexão no painel desse cara aqui, ó. Aí a gente tem uma conexão. E agora sim, a gente está pronto para conectar com o nosso equipamento. Mas para isso acontecer, a gente precisa de uma outra coisa. A gente precisa de um cordão óptico para interligar esses dois aqui. Eu tenho alguns cordões que eu separei para a nossa aula de hoje, que são esses caras aqui. E o que é um cordão óptico? Um cordão óptico, ele é um passivo, ele é um elemento da nossa rede, que ele tem geralmente uma fibra óptica lá dentro. Ele tem uma fibra óptica lá dentro. E ele já vem de fábrica com um conector em cada ponta. Como esse aqui, um conector em cada ponta. Para quê? Para a gente plugar nos equipamentos e o sinal passar de uma fibra por dentro do cordão e continuar na sequência da nossa rede. Esses cordões, os cordões ópticos, eles mudam muito de qualidade conforme cada fabricante, né? Pode ter uma variação na qualidade conforme cada fabricante. Em basicamente dois parâmetros. O primeiro é a conexão em si, né? O quanto essa conexão perde de sinal, porque cada vez que a gente tem uma conexão numa fibra, uma fusão, alguma coisa assim, a gente vai perder alguma coisa de sinal. E um outro parâmetro muito importante também é sobre reflexo de sinal. Cada vez que a gente tem uma conexão, parte do sinal ele é refletido. Então é importante que a gente tenha um controle também sobre isso, sobre o reflexo de sinal. Que não é tema na aula de hoje, porque isso a gente precisa de uma hora para falar disso. Tá? Então é importante cuidar desses parâmetros dos cordões ópticos. Os cordões, então, falando da composição dele, entrar um pouco mais no detalhe, ele é formado por conectores e por fibra óptica que tem lá dentro. Então, poxa, o que é fibra óptica? Vamos falar da fibra óptica para a gente poder finalizar o assunto aqui, cordão. Eu separei aqui algumas fibras e eu vou botar em cima dessa base preta aqui para a gente conseguir enxergar de forma mais fácil. Então, por exemplo, nesse rolinho aqui, tem um rolinho, tem umas 20 fibras enroladas aqui. E aqui a gente tem apenas uma fibra. Eu separei uma fibra branca para ficar mais fácil da gente enxergar. A fibra, ela é um material feito à base de vidro. Ela é muito fina. Em partes ela é sensível. E a finalidade dela simplesmente é transportar luz. Então quando a gente fala de tecnologia com fibra óptica, o que a gente está falando? A gente está falando de uma tecnologia que transporta luz. Que lá dentro do cabo vai ter uma luz que é transmitida. E a fibra óptica é o elemento que vai transmitir esses pulsos de luz por dentro dos cabos, que vai passar pelos splitters, por todos os componentes até chegar na casa dos clientes. Então eu tenho aqui uma fibra que você não está enxergando, mas eu juro que tem uma fibra aqui. E ela é muito fina. Ela é mais fina que um fio de cabelo. É até ruim de mostrar ela em uma aula. E ela é resistente e ela é sensível ao mesmo tempo. Como assim? Se eu pegar uma fibra óptica e enrolar ela, vou enrolar ela no meu dedo aqui, vou enrolar no outro dedo, ela está aqui enrolada nos meus dedos. Se eu puxar essa fibra óptica nesse sentido aqui como eu estou puxando, deixa eu dar mais uma volta aqui, ó. Se eu puxar nesse sentido que eu estou puxando aqui, ela está marcando meu dedo
está quase cortando o dedo e ela não arrebentou. Ou seja, a fibra ótica ela possui uma tração muito forte. Ela suporta uma tração muito forte. Agora, ela é sensível com curvaturas, com um raio de curvatura. Então, se eu pegar essa mesma fibra ótica aqui, eu vou dar um nozinho nela agora. Vou fazer uma volta nessa fibra ótica e fiz um nó nela. Fiz um nozinho nela. Agora eu vou puxar esse nó. Deixa eu botar assim que fica melhor. Eu vou puxar esse nó. Ela está fechando aqui a circunferência. À medida que a circunferência ficar bem pequena, ela quebra. Quebrou em duas. Ou seja, a fibra ótica ela é muito resistente para tração. Agora, se eu curvar ela acidentalmente, por exemplo, numa instalação, e quando ela estiver curvada, tracionar, vai arrebentar a fibra ótica. Então ela é sensível a raio de curvatura. E é sensível em duas coisas. A primeira coisa é o quebrar, propriamente dito, e a segunda coisa é o seguinte, cada vez que eu estou tendo um raio de curvatura, que eu estou dobrando uma fibra ótica, acontece também uma grande atenuação de sinal. Basicamente essa curvinha aqui, o sinal não consegue vencer essa curva, digamos assim, e a gente vai atenuar sinal e a gente vai perder sinal por isso. Então existem alguns tipos de cordões que dentro dele tem uma fibra ótica diferente, que é uma fibra chamada BLI, que ela suporta um raio de curvatura pequeno. Ela tem baixas atenuações quando a gente tem um raio de curvatura pequeno. Bom, outra característica do cordão, né? Então, cordão conecta uma coisa com outra, tem uma fibra lá dentro que transporta luz e nas pontas tem os conectores. Os conectores, existem vários tipos de conectores, mas quando a gente fala de telecom no mundo externo, em especial as redes PON, são utilizados os conectores do tipo SC, que são esses conectores aqui, conectores do tipo SC. Esses conectores, né, são os conectores que são mais eficientes contra tração mecânica. São os conectores mais firmes que foram eleitos, né, como os mais firmes para a gente fazer as conexões nas nossas redes externas. Então, quando a gente fala de uma rede PON, da porta PON da nossa OLT, do nosso concentrador, até na casa do cliente, todos os conectores eles vão ser do tipo SC. Todos vão ser do tipo SC. Tem algumas exceções quando a gente fala de redes pré-conectorizadas, que são redes que já vêm com os cabos prontos, os cabos montados, as caixas já vêm mais prontas, digamos assim, os conectores podem ser um pouco diferentes. Mas uma rede tradicional feita com fusões com esses tipos de materiais aqui são os conectores do tipo SC. Os conectores do tipo SC têm uma variação que é no ferrolho. O ferrolho é a pontinha dele onde o sinal passa propriamente dito. E por isso existem conectores que você vai ver bastante, ou já viu, né? Azuis e verde, como esses dois aqui, azul e verde. Externamente, quando a gente olha para eles, eles são conectores parecidos, só que tem uma grande diferença neles aqui, lá na pontinha, lá no ferrolho, que é onde a luz passa, onde passa de um conector para o outro conector. Os conectores azuis, que são os conectores do tipo PC, eles podem ser os conectores SC, porque é essa mecânica quadrada aqui, é o conector, é o Subscriber Connector, né? Tem essa mecânica quadrada, e ele pode ser SCPC, que é o polimento em linha reta, ou seja, o ferrolho dele, aquela pontinha onde a luz passa é em linha reta. Pode ser do tipo SPC, que também é reto, e pode ser do tipo UPC, que também é reto. A diferença nele está no polimento. Então, cada vez que o conector vai subindo de categoria, nessa ordem que eu falei, PC, SPC e UPC, a atenuação dele é menor porque o polimento dele é melhor. Então, o sinal vai passar mais fácil de um conector para o outro conector. E existem os conectores do tipo SC, o verdinho, que é o APC. O que significa o APC? O APC significa que essa pontinha, o ferrolho dele, ele não é um corte em linha reta perfeita. Ele é um corte com um ângulo de 8 graus. Ele tem um chanfro de 8 graus na ponta dele. E se você pegar
um conector do tipo APC e um UPC e colocar lado a lado aqui e olhar de pertinho, você consegue a olho nu perceber as duas pontinhas. Você consegue perceber as duas pontas. Eu tive uma dificuldade de mostrar isso na câmera hoje, porque como a bancada é grande, eu não consigo mostrar o detalhe do conector no zoom da câmera. Mas sim, você consegue a olho nu perceber que um é reto e o outro tem um ângulo de 8 graus dos conectores. E aí o que você vai ter que respeitar? Conectores do tipo verde, você tem que conectar com conectores do tipo verde, verde com verde. Por quê? Porque tem esse ângulo e aí você tem que respeitar o ângulo para que eles se encaixem perfeitamente. Conector azul, ele é reto, então você tem que conectar azul com azul, para eles poderem se encaixar perfeitamente e atenuar menos com isso. Agora, se você plugar verde com azul, você tem um conector que tem um ângulo de 8 graus e você tem um outro conector que é reto. Você vai ter uma perda de sinal, porque esses conectores não estão se encaixando perfeitamente. Tem um espaço de ar entre esses dois conectores e você vai perder uma boa intensidade de sinal fazendo uma conexão errada. Então, você tem que respeitar verde com verde, azul com azul, né? O PC com PC, APC com APC, para você não ter grandes atenuações de sinal por bobeira, né? Poxa, chupar bala numa conexão assim e perder 3, 4 dB de sinal é muita coisa porque você usou um conector errado. Por que existem os dois tipos? Bom, esse polimento e essa conexão, esse polimento ele é tão refinado e é algo tão pequeno, tão microscópico, que acaba virando um espelho. Esse polimento ele é tão preciso que acaba virando um vidro, que acaba virando um espelho. Então quando a OLT, o concentrador, está mandando um sinal de luz para o cliente, quando esse sinal vai passar por um conector, como esse conector está polido, parte desse sinal vai voltar para a OLT. Vai voltar para a fonte emissora de luz. Isso é conhecido como ORL. É um ruído dentro da fibra ótica. É um problema dentro da fibra ótica. E aí quando você tem o corte com 8 graus, esse reflexo ele não volta para a OLT. Então a grande vantagem e o porquê que o conector APC existe é porque esse ângulo de 8 graus faz com que a luz não retorne para a OLT, ela vai retornar para fora do conector e aí não vai interferir no sistema. Bom, vamos fazer as conexões aqui na nossa OLT então. Deixa eu só pegar que tinha caído o conector. E a gente vai plugar da forma correta agora na nossa OLT. Qual é a forma correta? Os SFPs das portas PON, eles são do tipo UPC. Não existe SFP PON até hoje, eu nunca vi, nunca achei e sempre pesquiso, não existe conector APC, conector verde no SFP, no laser da OLT. Então nessa ponta vai ser a ponta onde a gente vai plugar um conector azul, um conector UPC, para respeitar a conectorização certa. Se eu colocar verde aqui, a gente já vai começar a nossa rede perdendo sinal, perdendo muito sinal. Então o certo é eu usar um conector que seja do tipo UPC no concentrador da nossa rede, que é onde o sinal está saindo. Beleza. Então, por enquanto, o sinal saiu da nossa OLT e ele está aqui na outra ponta. Está aqui na outra ponta, ainda não foi para a rede. Para ele ir para a rede, para os cabos, para as fibras e chegar até a casa do cliente, a gente vai ter que plugar ele no DIO, que é onde tem as fibras, que a gente já viu antes, tem as fibras que chegam. E a portinha 1, por exemplo, aqui do nosso DIO, é a fibra 1 que vai para a rua, a portinha 2 é a fibra 2, a portinha 3 é a fibra 3, assim vai indo. Então eu vou pegar lá no nosso DIO, na portinha 1, que nesse caso também é um DIO APC, também é verdinho. Então eu vou plugar lá no DIO, vou acomodar a saída desse cabo aqui perfeitamente. E aí sim, a gente tem agora um sinal que sai de uma porta PON, que entra no DIO, na porta 1 e que vai para a fibra 1 na rua. Então a partir daqui, o nosso sinal ele está indo para a rua e a gente faz o atendimento dessa porta aqui nesse formato. O DIO, ele poderia ser também do tipo UPC, ele poderia ser azul. Existe DIO azul.
Se esse fosse o caso, você ia usar um cordão que é azul nas duas pontas, como esse aqui. Esse aqui é um cordão que ele é SC, SC é pelo tipo de conector, que é esse conectorzinho aqui, e ele é UPC dos dois lados, ou seja, ele tem o corte reto dos dois lados. E aí se o DIO fosse UPC, você usaria o PC e UPC dos dois lados para poder mandar o sinal para a rua. Machado, qual conector é melhor, o APC ou o UPC? Bom, tudo que você puder escolher de conector na sua rede, escolha o APC, porque ele é mais eficiente quando a gente fala de retorno de sinal, quando a gente fala de ORL, que é aquele ruído dentro da fibra ótica. Só que o que é o PC e que você não tem como mudar, você vai ter que usar o PC para você ter as conexões certas. Então minha dica é o seguinte, do DIO até a CTO, que a gente vai ver daqui a pouquinho o que é CTO, use APC, porque você pode escolher qual que você vai usar. Poxa, você vai comprar, você vai pedir, alguém vai comprar, te perguntaram qual comprar, escolhe o APC porque é melhor. Na ONU e no concentrador, não tem como você mudar. Às vezes você recebe uma ONU e ela é verde, beleza. Outra vez você recebe uma ONU e ela é azul. E aí não tem como você mudar o conector lá dentro da ONU. Então, regra número 1, pode escolher, escolhe APC. Regra número 2, não pode escolher, faça as conexões certas. Você pode fazer conexões diferentes, mas desde que elas estejam certas. Como, por exemplo, a gente fez aqui. A gente fez um conector azul no concentrador e a outra ponta é verde no DIO. Não tem problema nenhum, tá certíssimo fazer isso. Pode fazer. Lá na casa do cliente, pode ser que a ONU do cliente seja azul e lá na caixa de atendimento é verde. E aí você também vai usar uma ponta verde na caixa e uma ponta azul aqui. Para quê? Para fazer as conexões certas, para ter certeza que a conexão está certa e que você não vai perder sinal para isso. Bom, então olha só o que a gente falou até agora. O sinal saiu do concentrador, que é a nossa OLT, saiu do laser, que é o SFP, que é o laser, que é o que tem potência de sinal, que é o que gera sinal de luz. Ele mandou sinal pela fibra ótica, passou por um cordão ótico, conectou a um DIO, e do DIO é que esse sinal vai para a rua. É a partir do DIO que esse sinal é enviado para a rua. Então a partir de agora a gente vai começar a falar de outros componentes que estão aqui embolados em cima da minha bancada aqui. Tem mais um monte de componente que a gente vai colocar nessa jogada aí. Bom, deixa eu só dar uma fechadinha aqui para ficar um pouco mais limpa a nossa bancada para não gerar muita confusão. Legal. Quando o sinal sai do DIO, ele vai para os cabos óticos, que a gente falou um pouquinho antes sobre eles. Vai para os cabos óticos. O cabo ótico, o que é um cabo ótico? O cabo é uma estrutura que ela está preparada para um certo ambiente e essa estrutura aqui, ela acomoda várias fibras. Existem vários tipos de cabos com estrutura diferente, para ambientes diferentes, que podem ter muitas fibras. Pode ter uma, pode ter duas e pode ter 144 fibras em um cabo só. Muda o modelo, muda algumas informações, mas essa é a finalidade do cabo. É esse cara aqui que está lá instalado no DIO e ele que vai na rua, ele que é pendurado nos postes. Esse cabo aqui, por exemplo, ele é um cabo maior, ele é um cabo para mais vias. Ele é um cabo multitubo. O que é um cabo multitubo? Dentro do cabo existem vários tubos. Vários tubos. Deixa eu pegar um separado aqui, ó. Como esse aqui. Esse aqui é um tubo. É um tubo luze. Esse tubo, ele é oco. Esse tubo aqui, ele é oco. E dentro dele é por onde a fibra passa. Então, quando a gente olha aqui, por exemplo, esse tubo aqui que está em cima da OLT, a gente consegue ver que lá na pontinha tem várias fibras óticas que estão aqui na pontinha. Tá? Essas fibras, elas ficam soltas dentro do tubo luze. Elas estão soltas, elas não ficam fixas. Então, esse cabo, ele é um cabo que tem muitos tubos. Ó, tem vários tubos aqui, eles estão enrolados. Eles ficam enrolados entre eles. E é por dentro desses tubos que as fibras são transportadas. Existem cabos que são multitubos e existem cabos que são de tubo luze único. Ou seja, tem apenas um tubo lá dentro, apenas um tubo, e é por dentro desse tubo que a fibra é transportada.
que aí é uma quantidade menor de fibras, geralmente 12 fibras e alguns até 24 fibras dentro de um cabo de tubo luz único. O cabo de tubo luz único, a proposta dele é ser um cabo mais compacto, um cabo mais leve, então um cabo mais fácil de instalar. E de quebra ainda, consequentemente, acaba sendo um cabo mais em conta, sendo um cabo mais barato. E a gente consegue perceber a diferença dos dois, quando eu coloco aqui. A gente consegue perceber o diâmetro dos dois que é diferente. Ou seja, um cabo multitubo é um cabo que geralmente é utilizado para redes maiores, onde a gente vai iluminar mais portas, onde a gente vai ter mais clientes. E um cabo de tubo luz único é um cabo que geralmente é utilizado nos ramais de derivação, que é aquela parte da rede onde a gente vai conectar os clientes, onde tem as caixas de atendimento que a gente vai falar daqui a pouquinho também. Os cabos, existem diversas características dos cabos, diversas características, e que mudam conforme o local que você vai instalar ele. Por exemplo, esse cabo aqui, se eu pegar o nome dele e for fazer a leitura, ele está escrito uma informação muito importante, que ele é um cabo AS80. O que significa isso? Significa que ele é um cabo alto suportado, ou seja, eu vou prender ele direto no poste, eu vou amarrar ele no poste, e ele suporta um vão entre postes de até 80 metros, ou seja, em 80 metros ele pode estar preso, ele pode ter uma barriga, uma certa barriga, e esse cabo não vai ter problema por isso, ele foi preparado para isso. Agora, se eu pegar um cabo que é a S80 e botar num vão que tem 120 metros, entre dois postes tem 120 metros de distância, o peso do próprio cabo vai estragar o cabo e vai estragar as fibras óticas. Ele não está preparado para suportar um vão de 120 metros entre os postes. Então existem cabos que são para AS80, como por exemplo esse cabo aqui de tubo luz único e esse também multitubo, e existem cabos que estão preparados para vãos de 120, para vãos de 200 metros, que são cabos mais robustos internamente, justamente para aguentar o peso do próprio cabo. Se você pegar 100 metros desse cabo aqui, você vai ver que é um cabo realmente muito pesado. Eu nunca pesei para ver quantos quilos tem 100 metros de um cabo de 48 vias. Então o cabo ele tem que estar preparado para aguentar todo esse peso e não estragar com a própria força. Legal, então saiu o cabo por onde está vindo o sinal e foi para a rua. Esse cabo multitubo, geralmente, ele é utilizado no backbone da rede. O que é o backbone da rede? O backbone da rede é aquela parte da nossa rede que manda sinal para toda a nossa rede. É a espinha dorsal da nossa rede. Ou seja, é aquele cabo que, se romper, vai derrubar boa parte da rede. Porque a finalidade dele não é ter um cliente diretamente conectado em cada uma dessas fibras. A finalidade dele é levar sinal para toda a nossa rede. E aí, saiu para o cabo do backbone e em um determinado momento, esse sinal ele começa a ser derivado para redes menores para atender os clientes. Se entrar numa rua, por exemplo, um cabo desse ele pode ser derivado para entrar numa rua e atender 64 clientes, 128 clientes lá naquela rua. Esse é o momento que existe o entroncamento de um cabo mais grosso, com mais fibras, com um cabo menor. Só que, de novo, para a gente poder juntar dois cabos como esse aqui, a gente precisa fazer algumas coisas, precisa preparar esses cabos para juntar esses dois cabos aqui. Para isso, geralmente se utiliza uma caixa de emenda ótica. Se você nunca manuseou uma caixa como essa aqui, eu tenho certeza que pelo menos ver pendurada no poste você já viu esse tipo de caixa. Pendurada assim, ou pendurada assim também. Às vezes ela está pendurada desse jeito. Às vezes ela cai, fica solta e fica pendurada nesse formato aqui. O que tem dentro dela? Bom, primeira coisa que tem dentro dela é a entrada dos cabos. Ou seja, nessa caixa aqui eu tenho 3 cabos que estão entrando dentro dela. Lá dentro dela eu tenho emendas das fibras óticas. Eu tenho fusões, que a gente já vai falar daqui a pouquinho o que é uma fusão. E aí o sinal consegue passar de uma fibra para outra fibra. Eu vou tirar a tampa da caixa aqui, que é a cúpula da caixa, o nome certo é cúpula, que é essa tampa aqui, para mostrar para você o que tem dentro da caixa. Tá? Essa aqui nós montamos em um curso nosso. Tá? O que tem dentro dela?
os cabos estão entrando aqui na parte de baixo. Aqui na parte de baixo os cabos entram. Existe uma vedação aqui para que a água não entre, apenas os cabos. Então os cabos eles foram instalados e depois foi feita uma vedação aqui na caixa. Lá dentro, as fibras chegam dentro dos tubos, os tubos luzes, que é desse cabo grandão que a gente adicionou aqui. E a gente abriu apenas o tubo luze que foi utilizado. Então vou virar ela para cá. Essa caixa ela tem duas bandejas. Deixa eu só soltar uma bandeja aqui. Soltar ela aqui. Essa caixa tem duas bandejas, ó. Tem duas bandejas. E aí, para cada bandeja a gente botou um tubo diferente. Então aqui a gente consegue ver que tem algumas fibras. E aqui é onde eu quero mostrar, a gente tem mais fibras. E além das fibras, a gente tem um carinha aqui no meio que é um splitter, que a gente já vai falar o que é o splitter. E nós temos algumas fusões também. Então o que acontece? Entra sinal óptico pelo cabo do backbone, nós quebramos uma das fibras para pegar esse sinal e alimentamos um elemento que é o splitter. Esse splitter aqui é o splitter de primeiro nível. Esse splitter dividiu o sinal de luz e mandou o sinal através de outras fibras de um outro cabo que a gente adicionou nessa caixa, que é um cabo de tubo luz único, esse cabo mais fininho que está aqui, ó, esse outro cabo aqui. Então o splitter mandou luz por esse outro cabo mais fino na nossa rede. E tudo fica acomodado dentro da caixa. Então existe caixa grande, existe caixa com mais bandejas, existem caixas mais compactas, caixas menores, existem caixas que a mecânica de vedação aqui embaixo, ela é aquelas mecânicas por rosca, assim é manual, aquele veda-rosca para você fazer a vedação. E existem esses tipos aqui que é com uma espécie de cola, com um tubo termorretrátil e que você precisa de um maçarico para fazer a vedação da caixa. E é importante que ela realmente esteja bem vedada para não entrar água, porque isso vai estragar a fibra ótica, vai estragar o sinal e com o tempo você vai ter que refazer as caixas. Então esse aqui é um exemplo de uma caixa, é só um exemplo de uma caixa. Existem vários tamanhos e vários formatos. E esse tipo de caixa aqui é a caixa que geralmente tem no nosso backbone da rede. A gente não tem cliente conectado diretamente na caixa. A gente tem sinal que entra, a gente faz alguma coisa com o sinal lá dentro, bota splitter, faz fusão com outras fibras e esse sinal é encaminhado para outros lugares. É uma caixa que a gente não fica abrindo e fechando todo dia, toda hora. É uma caixa que a gente monta, pendura e costuma não mexer mais. A gente vai mexer nela quando tem que fazer uma ampliação, quando tem que resolver um problema, quando tem que fazer uma modificação da rede, tem que ativar um ramal novo, aí a gente vai lá, baixa a caixa, faz a manutenção e sobe de novo. Mas geralmente é uma caixa que a gente não fica mexendo a todo momento, por isso que geralmente é esse tipo de vedação aqui. Beleza. Então recapitulando, o sinal ele saiu do nosso concentrador, passou pelo cordão, entrou no DIO, foi para o cabo óptico, lá dentro tem um monte de fibra e chegou até uma determinada caixa, que é essa caixa de emenda que eu mostrei. Dentro dessa caixa, o que vai acontecer? Dentro dessa caixa, é bem provável que tenha um splitter, como tem essa caixa que eu mostrei para você. Tá? O que é um splitter? O splitter ele é o componente da rede que divide o sinal de luz. Ou seja, um sinal que entra no splitter, ele vai ser dividido para várias saídas. E existem basicamente três tipos de splitter, dois tipos de splitters. Os splitters balanceados e os splitters desbalanceados. Tem um terceiro tipo que eu vou explicar daqui a pouquinho. Balanceado e desbalanceado. Qual a diferença entre eles? Um splitter balanceado, a divisão ela é igual para todas as saídas. E um splitter desbalanceado, a divisão, o quanto perde de sinal, é um pouquinho diferente. Isso é um processo controlado e a proporção de sinal que ele manda é diferente. Por exemplo, eu vou pegar um splitter aqui, eu tenho vários aqui na mesa, mas eu vou pegar um pequenininho para explicar primeiro. Esse splitter aqui. Esse aqui é um splitter. Esse aqui é um splitter. E esse splitter, me enrolei aqui, ó. Esse splitter é um splitter de 1:2. Ele tem uma entrada, onde o sinal vem. Essa parte metálica é onde realmente está o splitter. E ele tem aqui duas saídas. Então ele é um splitter 1:2.
Existem splitters maiores. Por exemplo, esse outro aqui, ele é um splitter 1:4. Eu tenho aqui também na minha mão um splitter de 1:8, que tem uma entrada e 8 saídas. E eu tenho outro splitter aqui, que é o splitter de 1:16. Ele tem uma entrada e tem 16 saídas. Esse tipo de splitter aqui, ele é um splitter conectorizado, ou seja, é um splitter que tem conectores. Qual tipo de conector? O mesmo tipo que o cordão óptico. Ele é um conector do tipo SC, que é essa mecânica dele, e APC, verdinho, porque tem o ângulo aqui, o corte com um ângulo de 8 graus. Esse splitter aqui de 1:2, quando ele é balanceado, significa que vai entrar uma certa intensidade de luz, vai entrar 100% de luz, e que essa luz que entra, 50% vai sair em uma perninha e 50% vai sair em outra perninha. Isso é um splitter balanceado. O splitter de 1:4, por exemplo, um splitter de 1:4, como esse cara aqui, balanceado, vai entrar 100% de luz na entrada dele e vai sair 25% de luz em cada uma das 4 saídas, totalizando 100%. Esse é um splitter balanceado 1:4. Um splitter balanceado de 1:8 entra 100 e vai sair 12,5% de luz para cada uma das saídas. E assim vai indo até a divisão total do splitter. O splitter balanceado, geralmente, ele é de 1:2, 1:4, 1:8, 1:16, 1:32, 1:64 e 1:128. Essa é a divisão que geralmente você encontra um splitter balanceado. Um splitter desbalanceado é diferente. Um splitter desbalanceado de 1:2, por exemplo, ele não vai mandar a mesma intensidade de luz para cada uma das saídas, ou seja, 50% para cada saída. Não. O desbalanceado significa que é diferente essa proporção. Então ele pode ser, por exemplo, o splitter desbalanceado 30-70, que ele manda 30% de luz para uma saída e manda 70% de luz para outra saída. Ele pode ser 20-80. 20% de luz para uma saída e 80% de luz para outra saída. 10-90, 15-85, 25-75, existem 11 modelos de splitters desbalanceados. 11 modelos. E a gente tem que definir quais a gente vai utilizar ainda no projeto para fazer a compra certa. Porque o splitter desbalanceado não é algo que a gente compra o splitter desbalanceado e escolhe qual que é a proporção que a gente vai utilizar. Ele já vem de fábrica daquele tipo. Então ele já vem sendo 10-90, 20-80, 15-85 e a gente tem que saber isso antes, quando a gente faz o projeto, quando a gente faz o cálculo de potência da nossa rede. Os splitters então, eles podem ser conectorizados, balanceados ou desbalanceados e eles também podem ser feitos, né, eles podem ser sem conectores, não conectorizados, como esse aqui. Esse aqui é um splitter não conectorizado, que ele tem uma entrada, que é esse lado aqui, ele tem uma entrada e ele tem 8 saídas. Então aqui tem 8 fibras, tem 8 fibras aqui e ele é um splitter de 1:8. Para o splitter conectorizado, a gente monta ele fazendo as conexões. Para o splitter não conectorizado, a gente monta ele fazendo fusões. O que é uma fusão? Uma fusão é quando a gente tem duas fibras, a fibra em si, a fibra e não o cabo, e a gente tem que juntar essas duas fibras de alguma forma. Eu tenho uma fibra de um cabo e a gente tem que juntar com a fibra do outro cabo. Para quê? Para o sinal poder passar de uma fibra para outra. E para isso acontecer, a gente faz um processo chamado um processo de fusão, que é o que tem aqui. Aqui eu tenho uma fibra que foi feita a fusão de um lado dela com o outro lado dela. Ou seja, o sinal vem por aqui, passa por uma fusão e continua nesse sentido aqui. Ele é um processo que geralmente você vai encontrar isso aqui dentro das caixas, dentro da caixa de emenda. Por exemplo, naquele entroncamento de várias fibras e vários cabos, a gente vai ter fusões. Para quê? Para juntar uma fibra com a outra, para o sinal ir para um lugar, para o sinal ir para o outro lugar. É o processo de fusão. Todo processo que a gente junta duas fibras, que o sinal vai passar de uma para outra, existe alguma perda. Alguma coisa de sinal a gente vai perder. E uma fusão
ela perde muito menos do que um conector. Então, quando a gente tem um processo com conexões, a gente vai ter uma perda maior do que um processo de fusão. Isso não é problema, a tecnologia foi pensada já sabendo dessas condições, mas a gente tem que saber para não abusar, para a gente ter o número mínimo de conexões possíveis, para a gente não ficar perdendo sinal porque a gente fez um monte de conexão lá na nossa rede. Então a gente tem que saber onde utilizar fusão e onde utilizar conectores. Onde que a gente utiliza a fusão? Geralmente nesses entroncamentos de cabo, dentro das caixas, cabo com splitter de primeiro nível, que é como aquele splitter por fusão que eu mostrei antes, que não vai clientes conectados nesse splitter aqui, a gente tem processos feitos por fusão, que a gente não vai ficar mexendo todo dia nessas caixas. O conector a gente geralmente vai utilizar lá na OLT, na saída do concentrador, vai usar no DIO, depois vai usar lá na caixa de atendimento de cliente e dentro da casa do cliente. Provavelmente você vai usar esses 4 níveis de conexões, digamos assim, que é o mínimo que a gente pode usar para uma rede FTTH. O conector, a gente utiliza ele no cliente, apesar de ter uma atenuação alta, porque com o conector a gente tem uma certa agilidade em relação à fusão. Se a gente vai ficar ativando o cliente com fusão, a gente acaba gastando muito tempo para ativar cada cliente, é um processo demorado e a gente precisa ter uma máquina de fusão também. Então, por isso que é importante a gente resumir os conectores nesses pontos aí, nesses 4 pontos, e geralmente são os pontos que a gente utiliza. Beleza, então, recapitulando de novo, o sinal saiu do ALT lá do SFP, do nosso concentrador, entrou no cordão óptico, foi para o DIO, foi para a rua no cabo óptico, chegou nas caixas de emenda, a gente tem fusões lá dentro, assim como a gente tem as fusões no DIO, a gente tem as fusões lá dentro, e a gente pode ter splitters de primeiro nível lá dentro também. Esse splitter ele pode ser balanceado, ou ele pode ser um splitter desbalanceado, muda a proporção de quanto a luz vai ser enviada para cada uma dessas saídas. O splitter balanceado, ele pode ser um para 2, um para 4, um para 8, 16, 32, 64, 128. E o splitter desbalanceado, ele é de 1 para 2. Sempre de 1 para 2. Existem os splitters desbalanceados, 1 para 3, 1 para 4, 1 para 5, mas isso é um Frankenstein. É meio complicado a gente utilizar esse tipo de material no projeto porque é um material difícil de conseguir. Daqui a pouco a gente faz uma rede com splitter de 1 para 3 e depois precisa ampliar, precisa fazer uma modificação na rede, a gente vai ficar preso a um fornecedor, a gente vai ter que importar direto da China, aí é um pouquinho complicado. O ideal é a gente utilizar os materiais que mais são utilizados, que mais são vendidos, para a gente ter acesso facilmente a esses materiais. Bom, saiu o sinal então, que passou pelo splitter, passou pela caixa de emenda, agora ele vai para o ramal da nossa rede. O que é o ramal? O ramal da nossa rede é aquela parte que a gente tem cabos mais compactos e esse cabo ele vai alimentar algumas caixas, que são as caixas onde os clientes são conectados, onde os clientes propriamente ditos são conectados. Eu tenho dois tipos de caixa aqui para a gente falar hoje, para a gente mostrar hoje aqui na nossa aula. A primeira caixa que eu tenho aqui é uma caixa maior, uma caixa muito boa, uma caixa da 3 Network, essa caixa aqui. Essa caixa ela fica, eu vou botar no fundo aqui, fica melhor para enxergar. Essa caixa aqui é uma caixa que fica lá pendurada no poste e os clientes são conectados nessa caixa aqui. É uma caixa que entra o cabo da nossa rede, deixa um sinal aqui e continua o cabo para a próxima caixa da rede. A gente vai ligando uma caixa na outra, na outra, na outra e nelas a gente liga os nossos clientes. O que tem dentro de uma caixa de atendimento? Quando a gente abre a caixa, todas lá dentro vai ter uma bandeja, que é onde a gente pluga os clientes. Essa caixa aqui, vou botar ela aqui para ficar melhor. Aqui, assim, consegui. Então, por exemplo, essa caixa aqui tem uma bandeja, onde a gente pluga os clientes. Nesse caso aqui tem 8 portas, por quê? Porque dentro dela tem um splitter de 1 para 8, que faz a divisão. Está aqui o nosso splitter, 1 para 8, que deixa sinal nas 8 portinhas, que é onde a gente conecta os 8 clientes. Então cada uma dessas saídas aqui tem um cliente conectado.
com um cabinho, um cabo ótico, que a gente vai falar daqui a pouquinho sobre ele, o cabo ótico drop compacto, e vai lá para a casa do cliente. A caixa em si ela tem capacidade para 16 entradas de clientes, porém a gente está utilizando um splitter de 1 para 8. Se essa caixa tivesse um splitter de 1 para 16, a gente utilizaria as 16 portas aqui. O nosso cabo entra, né, como eu falei antes, ele entra, ele é preso aqui, ele é ancorado, deixa um certo sinal aqui que alimenta o splitter de 1 para 8, divide essa luz em 8 saídas e aí a gente tem os clientes conectados nessas saídas aqui da nossa caixa de atendimento. Beleza. Feito isso, a caixa está lá no poste, está instalado, o cliente foi instalado, a gente fecha a caixa assim mesmo, ela faz barulho, tá tudo certo, ninguém está quebrando a caixa aqui e está feita a caixa. As caixas, no geral, elas podem estar fixas nos postes, ou seja, a gente pode ter caixa de atendimento preso nos postes, ou em muitos locais elas estão no vão do poste. Então você tem que ter o cuidado seguinte, se a caixa que você comprou, vai usar no projeto, ela foi feita para ser instalada apenas no poste, apenas nesse sentido, ou se ela pode ser instalada nesse sentido aqui no vão do poste. E se ela tem ferragens, se ela tem elementos para prender nesse sentido no poste também, sem prejudicar o funcionamento, sem que entre água, sem que entre inseto, sem que quebre a caixa, sem que a gente tenha que fazer algum tipo de gambiarra na nossa caixa. Então isso tem que ter um pouco de cuidado quando a gente for dimensionar a caixa. E eu tenho um outro tipo de caixa aqui, só que essa caixa ainda não está montada. Eu recebi ela recentemente, eu recebi semana passada essa caixa aqui. Essa caixa aqui é um lançamento, é uma caixa nova da Fibra 100 e ela tem uma proposta diferente, que são dimensões reduzidas. A Fibra 100 também tem caixas tradicionais com mais ou menos esse tamanho. Só que hoje em dia o espaço no poste está bem disputado, tem muita coisa lá. E o poste é aquele ambiente compartilhado que todo mundo vai pendurar alguma coisa. Então eles criaram essa caixa que tem esse objetivo de ser uma caixa compacta, uma caixa menor. Essa caixa aqui, eu vou abrir ela aqui em cima da mesa, ela ainda não está montada, a gente vai montá-la ainda, vai fazer fusões nessa caixa ainda também. E ela é uma caixa que ela foi feita para 8 atendimentos. Aqui dentro dela, assim como naquela outra caixa, tem 8 saídas, né, e a gente consegue atender os clientes a partir dessas saídas aqui. Inclusive, ela tem mais do que 8 aqui. Né, ela tem 8 saídas para clientes, mas ela pode ter uma entrada com conexão e uma saída com conexão para a próxima também. Tem 10 acopladores aqui, 10 alinhadores, 10 plugs, mas ela foi projetada para trabalhar com um splitter de 1 para 8 para atender até 8 clientes. Então os clientes são conectados aqui, igual com uma outra caixa. Existe até uma ferramenta aqui para travar bem o cabo do cliente aqui. E a partir dela que é feito o atendimento dos clientes. Qual caixa é melhor usar? É melhor usar uma caixa compacta ou é melhor usar uma caixa maior? Depende do seu projeto, depende da sua rede. Espaço não é problema e pode ser que você vai ter que trocar essa caixa de 1 para 8, 1 para 16. Talvez a sua alternativa é usar uma caixa maior já. Espaço é problema e você não acredita que vai precisar ampliar para 16? Poxa, parte para uma solução compacta então, porque é mais leve, é mais fácil de instalar e vai ocupar menos espaço no poste também. O que é importante a gente cuidar numa caixa de atendimento? Primeiro, vedação, que seja uma caixa que seja muito boa a vedação dela para não entrar água, para não entrar inseto. E também, a segunda coisa é a qualidade do material para a gente ter certeza que não é uma caixa que vai ficar pendurada 1 ano e meio lá no sol de Piauí e em 1 ano e meio vai desintegrar a caixa porque o plástico não aguentou. Então isso a gente tem que cuidar. Outra coisa importante, essa caixa tem entradas de mais cabos, né? E entradas para a gente fazer sangria do cabo. Sangria do cabo é quando a gente vai instalar uma caixa e para instalar o cabo na caixa a gente não precisa cortar o cabo e botar dentro da caixa. A gente pode cortar a capa do cabo, deixar os tubos luzes expostos e aí a gente dobra o cabo e enfia o cabo dobrado dentro da caixa, sem cortar nenhuma fibra. E aí dentro da caixa a gente acomoda os tubos luzes e corta apenas o tubo luz que a gente for utilizar. Isso é um processo de sangria.
Então algumas caixas não têm isso. E quando a gente vai montar a caixa, obrigatoriamente a gente tem que cortar o cabo, colocar dentro da caixa e fazer um monte de fusão. Isso é ruim, porque fusão gera perda. Então além do tempo de instalação, a gente também gera perda de sinal. Então o ideal é que a caixa tenha uma vedação muito boa, tenha entrada para mais cabos, que suporte sangria, que seja de um material que vai durar muito com o passar do tempo, para a gente não ter que ficar trocando caixa que nem louco, porque a gente não analisou as condições da caixa antes de fazer a instalação dela. Beleza, com isso então, o sinal ele já está lá na caixa de atendimento de cliente. A gente falou de tudo da rede por enquanto até a caixa de atendimento de cliente. Que é a caixa, como o nome já sugere, né, que a gente vai conectar os clientes para fazer o atendimento desses clientes aí. Para fazer o atendimento dos clientes, a infraestrutura é a seguinte. Primeiro passo, a gente precisa lançar uma fibra, lançar um cabo óptico da caixa até a casa do cliente. E o primeiro passo é escolher qual tipo de cabo. O cabo mais utilizado hoje em dia é o cabo do tipo drop compacto, que é esse cabo aqui. É o cabo do tipo drop compacto. Ele é um cabo bem compacto mesmo, com o objetivo de ser fácil para lançar, ser leve e para entrar na tubulação do cliente. Então esse cabo aqui, eu vou colocar nessa parte do balcão aqui para você enxergar melhor. Deixa eu desconectar esse outro. Mas esse cabo aqui, ele é um cabo que tem dimensões reduzidas. Se eu pegar, por exemplo, com um cabo de 48 vias, que eu mostrei antes, olha o tamanho do cabo de 48 e olha o tamanho do cabo drop compacto. Se eu pegar o cabo de 6 vias, que eu mostrei antes, está aqui o cabo de 6 vias, a gente consegue perceber a diferença também. Se eu pegar um drop do tipo figura 8, que também é um tipo de drop, mas é um pouquinho maior, a gente consegue também perceber a dimensão aqui. Ou seja, dos cabos da rede, hoje o cabo drop compacto é o menor cabo. Ele é um cabo resistente, ele foi feito para ser ancorado no poste também, para suportar o vão dos postes, mas a grande sacada nele está no seguinte: quando a gente utiliza outro tipo de cabo, como por exemplo o cabo drop figura 8, que é um tipo de drop que já existe há muito tempo, né? Aliás, o cabo drop, a finalidade dele, né, antes de tudo, né, a finalidade do cabo drop é atendimento de cliente, é fazer a última milha da caixa de atendimento para dentro da casa do cliente. Então quando a gente pega um drop figura 8, que é um drop que existe há mais tempo, versus um cabo drop compacto, qual a diferença? Primeiro, esse cara é menor que esse aqui. Ou seja, é mais fácil para instalar, é mais leve e é mais barato do que o drop figura 8. Segundo, parâmetro resistência. Poxa, resistência, esse cabo tradicional figura 8, ele acaba sendo mais resistente do que o drop compacto. Quando eu falo resistência, é uma árvore ficar apoiada sobre o cabo, é um caminhão encostar no cabo, o cabo forçar um pouquinho e não estragar o cabo. Então ele é um cabo mais robusto que o drop compacto. Mas o que o drop compacto ganha é que o drop compacto suporta um conector rápido, um conector de campo, um conector que não precisa fazer fusão. Ou seja, eu preparo o cabo, eu faço o corte da fibra, tem todo um procedimento para montar o conector e no final das contas o que fica é um cabo como esse aqui. Esse aqui é um drop compacto com um conector numa ponta. Esse conector na ponta do drop compacto, esse conector aqui na ponta do drop compacto, ele é um conector que foi feito de campo, não tem fusão nenhuma aqui dentro. É meia dúzia de ferramentas, procedimento bem feito, cuidados com limpeza, e a gente consegue montar um conector como esse, diferente de um conector que já vem de fábrica, como esse aqui, como esse conector azul. Esse aqui vem de fábrica, eu tenho que montar no processo de fábrica. Esse cara aqui eu monto no campo, o Fast Connector. Tá? Então, o cabo mais utilizado hoje em dia para a gente fazer o atendimento de cliente são os cabos drop compacto. Inclusive as caixas de atendimento, elas estão preparadas para o cabo do tipo drop compacto, como a gente viu naquela primeira caixa, que tinha um cabo desse tipo conectado lá. Cabo drop, a finalidade dele é ativação de cliente. Ponto. Ele não é um cabo que foi projetado para a gente iluminar a rede, para fazer a rede de distribuição, para interligar alguma coisa, não. A finalidade do cabo drop é fazer atendimento do cliente, da caixa de atendimento até a casa do cliente.
Porque como ele é um cabo compacto e um cabo mais simples, ele é o cabo mais sensível da rede. Então se você construir uma rede baseada em cabo drop, a rede vai funcionar. O problema é que vai ter muito problema, vai ter atenuação, vai ter rompimento, vai ser uma rede muito sensível. Então é complicado você deixar uma rede sensível com um monte de clientes conectados. Então o ideal é você deixar o cabo drop apenas para atender cliente. No máximo 130, 150, 200 metros de distância entre o cliente e a caixa de atendimento. Por vários motivos. O primeiro motivo, segurança. E o segundo motivo, em especial, que eu gosto de destacar, é porque a concessionária, muitas concessionárias, elas limitam o tamanho do drop. Então a concessionária já te diz que o drop que você vai usar para atender clientes, ele pode ter no máximo 150 metros, 100 metros, 120 metros. Tem concessionária que diz, inclusive, que a caixa de atendimento que você vai utilizar, ela não pode atender mais do que 8 clientes. Não pode ter mais do que 8 derivações para clientes. Ou seja, lá no seu projeto, se você pensa em ter uma rede legalizada, com a concessionária, tudo certinho, como manda o figurino, lá no projeto você já vai ter que ter colocado uma caixa de 1 para 8 e jamais uma caixa de 1 para 16, porque a concessionária criou essa regra e ela te limitou no seu projeto. Lembrando que cada concessionária, a regra do jogo é um pouquinho diferente em cada canto do Brasil, então é importante você conhecer a regra do jogo, conhecer o manual de compartilhamento da concessionária. Beleza, então a gente tinha sinal na caixa de atendimento, conectou o cliente na caixa de atendimento e a gente tem uma infra também quando essa fibra chega lá na casa do cliente, para poder conectar o equipamento, conectar o ONU. Como que é essa infraestrutura? Ela pode ser de duas formas. A primeira forma que ela pode ser é utilizando uma PTO. PTO, lembra do papel do DIO, que era preparar o cabo e transformar de alguma forma num conector? A PTO é a mesma coisa. A gente tem um cabo que entra na casa do cliente, está aqui, o nosso cabo que está plugado lá na CTO, entra o cabo na casa do cliente e de alguma forma ele tem que ser conectado com o ONU, conectado com o equipamento. Então uma das formas é usando uma PTO, que é um acabamento, é um ponto de terminação ótica. A ideia é tornar a entrada do cabo na casa do cliente uma coisa robusta, uma coisa que não vai dar problema. Dentro da PTO, a gente pode ter uma PTO que entra o cabo drop, esse cabo é preso lá dentro, ele é ancorado lá dentro e é plugado aqui no acoplador. E aí a gente usa um cordão ótico desse cara aqui, que a gente já viu o que é um cordão ótico, a gente usa um cordão para conectar no equipamento. Então pode ser assim, ou pode ser uma PTO, onde a gente entre com o cabo drop, também aqui, e a gente tenha uma fusão em um cordão. Aqui tem uma fusão em um cordão. Então o que se ganha e o que se perde em cada um? Nesse cenário aqui a gente vai ter uma atenuação um pouco menor porque a gente não tem um conector. Em contrapartida, esse cenário aqui com um conector é muito mais rápido a instalação por não ter a fusão. Ao contrário desse cara aqui. Então aqui a gente tem uma fusão e aqui a gente tem um conector. Muitas instalações hoje em dia, elas não se utiliza a PTO em muitas instalações. Não é que é obrigatório você usar uma PTO, é legal, é bom usar uma PTO, mas muitas instalações não têm a PTO. Então muitos provedores fazem o seguinte, tem a ONU lá na casa do cliente, como essa aqui, tem o cabo drop compacto que chega na casa do cliente, e muitos provedores plugam direto o cabo compacto na ONU, o cabo compacto na ONU. Então a ONU fica presa na parede, e tem o cabinho compacto. Qual o problema disso? O problema é que se a ONU está presa, a tendência é que não se tenha problema no cabo. Mas se a ONU não fica presa, e se a ONU fica solta em cima da mesa, numa mesa que as pessoas movimentam ela, movimenta a ONU para limpar embaixo, movimenta a ONU para um canto do rack, para outro canto no rack, o que pode acontecer? Com o passar do tempo, é comum e pode acontecer de danificar o conector. Então eu tenho uma regrinha muito simples que eu gosto de passar, que é o seguinte. Lá na casa do cliente, se a ONU fica presa, está fixa na parede,
com cola, com parafuso, sei lá, mas se a ONU está presa na parede, você pode não usar a PTO. Tranquilo, está tudo preso. Prenda a ONU, prenda o cabo drop para que de alguma forma não estrague o conector. Agora, se a ONU fica solta na casa do cliente, aí é interessante usar a PTO, porque o cliente pode movimentar, e aí quando ele movimentar, como está usando um cordão óptico, o cordão ele é mais maleável a essas movimentações. Quando a gente movimentar um cordão, não é fácil de um cordão estourar aqui com um conector rápido. Agora, um conector rápido, se eu der um trancaço aqui, ele vai soltar certamente. Ele não aguenta esse tipo de coisa. Então, minha dica é, poxa, o que é melhor? Melhor usar a PTO sempre. Ah, não posso usar a PTO sempre porque aumenta o custo de instalação, fica muito caro para ativar o cliente. Legal, então use a PTO pelo menos naqueles clientes que a ONU fique solta. Então, prender a ONU na casa do cliente é uma boa prática. Bom, chegamos então na casa do cliente, onde fica a ONU. A ONU, ele é um ativo. Lembra que lá no início da aula eu falei que tem os ativos das redes, que são os equipamentos que ficam nas pontas? Bom, na casa do cliente o que fica é a ONU. A ONU, a função dela é muito simples, é simples mesmo. Basicamente, o que ela vai fazer? Ela tem uma entrada ótica como essa aqui tem uma entrada APC na ONU, e o sinal que entra nessa ONU GPON, no caso aqui, ela converte para uma porta de rede, RJ45. Então, esse tipo de ONU aqui, esse modelo em especial, é uma ONU de entrada, uma ONU mais simples, que o objetivo dela é converter o sinal óptico em um sinal rede UTP, cabo UTP, para algum equipamento ou para um roteador Wi-Fi. E também existem outros tipos de ONU, como esse outro modelo aqui, que ela também possui entrada óptica. Essa aqui, no caso, a entrada óptica, ela está aqui embaixo, está escondidinha aqui embaixo, a entrada óptica. Ela já tem uma PTO embutida aqui, dá para prender o cabo nela mesmo, e ela converte esse sinal que ela recebeu na fibra também para cabo de rede, também para telefonia. Essa aqui tem portas de telefonia, mas também para o Wi-Fi, ou seja, é uma ONU com Wi-Fi integrado. É um equipamento só na casa do cliente. Então isso é um padrão também que o provedor já escolheu, deve ter escolhido ou vai ter que escolher. Se vai trabalhar com uma ONU que não entrega Wi-Fi e ter um roteador Wi-Fi a mais colocado junto com a ONU e ter dois equipamentos na casa do cliente, ou ter uma ONU que já faça o papel também de roteador Wi-Fi para fazer a distribuição do sinal. Bom, falamos então dos ativos, dos passivos da rede, mas a gente não falou ainda das ferragens. Lembra que eu disse que era separado em três coisas, em ativos, passivos e ferragens. As ferragens são materiais robustos que servem para a gente prender as coisas no poste, basicamente. Prender caixa, prender cabo, prender toda a infraestrutura da nossa rede nos postes propriamente dito. E para isso acontecer, existem dois ou três tipos de ferragem, basicamente categoria de ferragem. Primeiro são as ferragens para a gente prender o cabo no poste e o cabo não fazer o movimento, não fazer esse movimento aqui, um movimento horizontal, não correr para nenhum dos lados. Esse é um processo de ancoragem. E existe um outro processo também, que é o processo de passagem, que é para o cabo não se mexer verticalmente. A gente só vai apoiar o cabo assim para ele não ficar fazendo esse tipo de movimentação. Para ambos os casos, o primeiro passo é a gente, de fato, prender alguma coisa no poste. A gente tem que prender alguma coisa no poste para essa coisa prender o nosso cabo. Para isso, se utiliza, o método mais utilizado e o melhor é a BAP. A BAP é uma fita de aço galvanizado. Eu tenho uma aqui. Ela é uma fita de aço que a gente passa em volta do poste, a gente abraça o poste, contorna o poste e prende nela mesmo. E aí tem um parafuso. E cada vez que a gente vai apertando o parafuso, a gente encaixa aqui num buraco e a gente aperta o parafuso. Quando a gente vai apertando esse parafuso, ela vai fechando cada vez mais e aí a gente consegue abraçar o poste. Só que com isso, o que a gente fez? A gente tem um ponto para prender as coisas no poste, só que eu não consigo amarrar o cabo direto na nossa BAP.
Então a gente tem que usar algumas outras coisas. Por exemplo, em conjunto com a BAP, se utiliza o suporte da BAP e também o olhar reto, que é esse gancho aqui. Então quando a gente vai montar uma ferragem lá no poste, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar a nossa BAP, que ela é uma fita, tem diversos tamanhos de BAP, muda conforme a bitola do poste que ela tem que abraçar. Então a gente vai pegar uma fita, a gente vai passar por dentro do suporte, nossa fita por dentro do suporte, e a gente vai abraçar o poste. Deixa eu dobrar um pouquinho aqui e prender o parafuso. Aqui. Abraçou o poste. Beleza, o que eu tenho com esse conjunto aqui? Poste abraçado e um suporte preso nessa BAP aqui. E é nesse suporte aqui, ou nesse tipo de suporte, que a gente vai prender o nosso cabo óptico, através de um elemento chamado alça pré-formada, que é esse elemento aqui, a alça pré-formada. A alça pré-formada é esse material metálico que faz o contorno em volta do cabo óptico, ele está trançado aqui em volta do cabo óptico. Esse movimento de trançar tem uma coisa muito interessante, que a forma que ele foi dimensionado, cada vez que a gente puxa o cabo, essa alça pré-formada ela prende cada vez mais o cabo óptico. Ou seja, com o passar do tempo de tanta força que está fazendo lá no poste, cada vez mais o cabo vai ficar preso sem danificar o cabo. Quando a gente usa um cabo com uma bitola mais fina, a gente tem que usar uma alça pré-formada mais fina. Quando a gente usa um cabo com uma bitola maior, a gente tem que usar uma alça pré-formada maior. E se o dimensionamento estiver certo da alça com o cabo, a alça não vai danificar o cabo. Agora, se eu colocar uma alça muito fininha num cabo grosso, essa alça vai acabar amassando o cabo com o passar do tempo. Vai amassar o cabo, depois vai amassar os tubos luzes e aí começa a danificar a fibra óptica que está lá dentro do cabo. Se for uma alça pré-formada muito grande para um cabo fino, a gente vai abraçar o cabo com a alça pré-formada e à medida que a gente for fazer força, esse cabo ele vai escorregando, 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 ou seja, o cabo está se movimentando dentro da alça pré-formada. Não está bom o conjunto de ancoragem do cabo, porque esse conjunto serve justamente para o cabo não trabalhar nesse sentido. Então o conjunto que a gente tem no poste, no final das contas, é o conjunto da BAP, mais o suporte olhar reto, mais a alça pré-formada que passa dentro desse suporte, e aí sim o nosso cabo está preso. Se for um ponto de uma ancoragem única, uma ancoragem simples, no final da rede, por exemplo, o último poste, é só esse o conjunto. Se for um cabo que vai nesse poste, é ancorado e continua para o próximo poste, a gente vai ter uma BAP com dois olhar reto, um olhar reto aqui, um olhar reto do outro lado, e a gente vai ter duas alças pré-formadas, uma alça pré-formada aqui, outra alça pré-formada aqui, e o nosso cabo continua de um poste para o outro poste através desse conjunto. Existem outras formas também de fazer a ancoragem, existem outros tipos de suporte, existem suportes para ancoragem de plástico, mas o tipo de suporte que mais dura, né, para a rede realmente durar, os 20 anos que é para a fibra óptica durar, para o cabo óptico durar, o ideal é que a gente utilize esse tipo de material aqui para evitar dor de cabeça. Esse elemento, então, é um elemento quando a gente tem ancoragem. A gente tem ancoragem, geralmente, onde a gente tem travessias longas, travessias de avenidas, por exemplo, do nosso cabo. Aí o legal é ancorar para o nosso cabo ficar bem esticadinho, para de repente prender ele um pouquinho mais alto e evitar rompimentos. Mas a gente tem também ancoragem onde a gente tem caixas, caixas de emenda e caixa de atendimento. Por que isso? Quando a gente vai montar uma caixa, a gente tem um cabo que chega e continua para a próxima caixa. Só que essa caixa, a gente não vai cortar o cabo lá no poste mesmo, colocar dentro da caixa e montar. Esse processo aqui é um processo que o ideal é a gente fazer no chão, porque é um processo bem demorado, bem trabalhoso, exige cuidado, é complicado fazer uma fusão de uma fibra óptica lá em cima do poste. Tem gente que faz, mas é uma coisa muito arriscada, muito perigosa. Então, para a gente poder montar no chão e subir,
a gente tem que deixar uma certa metragem de cabo, que são as reservas técnicas. Então o cabo chega no poste, ele vai ter no mínimo 8 metros de cabo para chegar até o chão e a gente poder trabalhar, e depois tem que ter mais 8 metros de cabo para subir e continuar. Então a gente lança o cabo desce até o chão, sobe e continua. Para ele poder descer e subir, ele tem que estar preso, tem que ter uma ancoragem na chegada e uma ancoragem na saída também para poder fazer esse tipo de trabalho. Depois que o cabo está ancorado, desceu, subiu e a gente montou a caixa, aí essa caixa ela vai subir para o poste. Quando ela vai subir para o poste também, a reserva técnica é ancorada no próprio poste, é feita aquela voltinha para ancorar a reserva técnica. E todo esse conjunto fica fixo no poste. Então toda vez que a gente tem uma caixa de emenda ou uma caixa de atendimento, a gente vai ter uma ancoragem dupla para poder prender o nosso cabo e para poder instalar ele dentro da nossa caixa. Quando a gente tem um cruzamento, a gente provavelmente vai ter uma ancoragem também para deixar o nosso cabo mais seguro. E no restante, provavelmente, a gente vai ter apenas a passagem do nosso cabo. E aí quando a gente tem apenas a passagem do nosso cabo, não é esse conjunto aqui, esse aqui foi o conjunto de ancoragem. É um conjunto parecido, mas não é exatamente igual. Para a gente fazer a passagem do cabo, a gente vai usar também uma BAP para abraçar o poste, porém nessa BAP a gente vai utilizar um suporte de elétrico. Eu estou sem nenhum suporte aqui na Fiber School, faltou um suporte para poder botar na bancada aqui. Mas o suporte de elétrico, ele vai preso na BAP, e ele vai simplesmente prender o cabo, ele vai abraçar o cabo nesse sentido assim, para o cabo não correr para baixo e também para o cabo não correr para cima, não correr em nenhum dos dois sentidos. Eu vou colocar na minha tela aqui um suporte de elétrico para mostrar para você, já que eu não tinha nenhum aqui à mão hoje para nossa aula, de elétrico, cabo óptico, e aí o pessoal vai compartilhar a minha tela com você para mostrar certinho. Esse aqui é um exemplo de um cabo, de um suporte de elétrico, esse primeiro aqui. Então essa ponta dele é a ponta onde vai ser preso o cabo, na BAP, naquela mesma BAP que a gente botou um conjunto de ancoragem, aquele mesmo modelo, aquele mesmo tipo de BAP. Então esse suporte ele é preso na BAP. E o cabo ele passa aqui por essas aberturas, esses dois buraquinhos que tem aqui que passam lá para o outro lado. Então o cabo ele vai ficar preso para não fazer esse movimento apenas, para cima e para baixo. Ele também acaba prendendo para o cabo não correr, mas essa não é a finalidade principal dele. É simplesmente para baixo e para cima. Quando você for fazer o dimensionamento de uma rede, quando você de repente está preparado, pensa comigo assim. Você foi convocado para fazer o lançamento de um cabo óptico. Legal, você vai lançar, sei lá, 40 postes com um cabo e instalar as caixas. Geralmente numa rede FTTH, onde as caixas estão bem distribuídas a 250, 300 metros entre as caixas de atendimento, você vai ter geralmente 60% da rede ancorada e 40% passagem. Então quando você vai fazer as contas das ferragens, pega o número de postes, por exemplo, os 40 postes, considera que 60% desses postes você vai fazer uma ancoragem dupla e 40% desses postes provavelmente você vai fazer uma passagem. Pronto, tá dimensionado o conjunto de ferragens. Claro que não é um dimensionamento preciso dessa forma, não é o dimensionamento correto, não é o ideal dos mundos, mas é melhor do que sair para fazer uma instalação sem noção nenhuma de quantidade de material para poder fazer a ancoragem dos cabos. Bom, então, ancoragem, passagem, e aí tem um outro elemento também. Em alguns casos, quando a gente tem, por exemplo, um cabo indo num sentido, numa rua, e ele tem que dobrar à direita, por exemplo, para entrar na outra rua, a gente não consegue simplesmente dobrar o cabo para a direita se a gente não tiver um poste na esquina. Eu não consigo dobrar um cabo em um sentido assim de 90 graus se eu não tiver um poste na esquina. E para conseguir fazer isso, onde não tenha postes, a gente precisa de um conjunto chamado de cordoalha. A cordoalha, ela faz um X, ou alguns chamam de cruz também, entre 4 postes numa esquina. Então você prende a cordoalha nos postes com BAP, com alça pré-formada, e o cabo óptico ele passa pela cordoalha, faz a curva, e esse cabo ele é amarrado com um arame de espinar
pela cordoalha. Então a cordoalha ela serve como uma estrutura para o cabo passar e para o cabo dobrar nessa rua e poder fazer o atendimento. Então olha só, deixa eu fazer um resumão aqui do que a gente falou, porque a gente falou dos ativos, dos passivos, das ferragens, que eram todos os elementos que eu tinha proposto aqui para a gente discutir nessa aula. Então o sinal ele saiu lá do concentrador da nossa OLT, que é o ativo, saiu através das portas PON da nossa OLT, entrou em um cordão óptico, onde tem uma fibra lá dentro. Porta PON geralmente é UPC, assim como essa aqui, o SFP, todos os SFPs PON são UPC, e entrou com o cordão, entrou no DIO. Quando entrou no DIO, nesse caso aqui é um DIO APC, então eu usei um cordão que é azul de um lado e verde no outro. Tem as fusões dentro do DIO e aqui sim o sinal vai para as fibras, para os cabos óticos que vão na rua. Geralmente o próximo cabo seguindo essa sequência é o nosso backbone, que é um cabo que manda sinal para o restante da nossa rede. Geralmente o cabo de backbone é um cabo multitubo, tem vários tubos, é um cabo mais robusto e com isso consegue transportar mais fibras óticas dentro desses cabos aqui. Esse sinal é distribuído então para a nossa rede, para a nossa cidade, para o nosso bairro, até chegar nas caixas de emenda. Quando o sinal chega nas caixas de emenda, lá a gente entra com os cabos, faz as fusões, pode ser que tenha splitter lá dentro, depende de cada rede, de cada projeto, mas nesse tipo de caixa não é uma caixa que a gente conecta cliente. A gente manda sinal aqui para as caixas de atendimento da nossa rede. Essa caixa de atendimento, essa aqui, por exemplo, é uma caixa de atendimento de cliente. O sinal chegou aqui, veio através do nosso backbone. Geralmente a gente utiliza aqui um cabo de tubo luz único, um cabo ASU, ASRA, AS-mini-RA, que são cabos de tubo luz único. E essa é a caixa que a gente vai preparar para conectar os clientes da nossa rede. Através de um cabo drop compacto, um conector mecânico aqui e um conector mecânico lá na casa do cliente. Que se a ONU do cliente tiver fixa numa parede, fixa em um determinado local, o cabo drop ele pode chegar direto na ONU, dificilmente vai ter problema se você prender tudo certinho. Agora, se a ONU fica solta na casa do cliente, o ideal é você ter uma PTO ou uma roseta ótica para você prender ela na parede, o cabo drop entra nela, tem uma pequena acomodação aqui dentro e fica um conector para a gente colocar um cordão óptico e conectar o nosso cliente. Esse foi um resumo então do que a gente discutiu hoje. Eu entendo que todo mundo que trabalha com projeto, que trabalha com instalação, com manutenção, tem que conhecer sobre esses elementos, porque são os elementos que vai acabar usando no dia a dia, vai acabar discutindo com alguém, discutindo no bom sentido de tentar resolver algum problema ou algo nesse sentido. Inclusive, muitas vezes, essa informação não chega, por exemplo, para a equipe de suporte técnico, que é uma equipe que está fazendo atendimento por cliente, está tentando ajudar as pessoas, fazendo um atendimento por telefone e está tentando ajudar as pessoas por telefone. Então não sei se você já teve essa experiência de tentar ajudar alguém por telefone e você está ajudando com uma coisa que você nunca viu, nunca manuseou, nunca tocou, nunca mexeu. É mais difícil. E aí quando você tem esse conhecimento de como são os materiais, nossa, fica muito mais fácil fazer o atendimento por telefone, muito mesmo. Então, eu acredito que esse conhecimento aqui é obrigatório para todo mundo que trabalha no provedor de internet, sem dúvida nenhuma, ajudaria muito, muito mesmo. Bom, vamos dar uma olhadinha no chat aqui, pessoal, vamos trocar uma ideia pelo chat agora. Agora eu consigo dar uma atenção aqui no nosso chat e responder algumas perguntas e simular mais algumas coisas aqui que talvez tenham ficado para trás, tá? Eu realmente tentei trazer o número máximo de componentes, de elementos das redes. Eu acredito que estão todos aqui os elementos de uma rede FTTH, mas se você identificou que eu não falei de algum componente, de algum elemento, me avisa agora. A gente vai falar sobre ele também e vai incluir ele na jogada aqui também, beleza? Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. O Ronald colocou o seguinte: Marcelo, eu tenho uma pergunta. Por que sempre falam que a rede FTTH é projetada para durar 20 anos? Sendo que quando projetamos já fazemos o cálculo sabendo da degradação do GBIC dentro de 5 anos. Depois desse tempo não vai degradar? Beleza, entendi a tua pergunta. Então o Ronald botou o seguinte, cara,
Por que 20 anos se quando a gente faz o cálculo de dimensionamento da rede a gente já prevê que o sinal vai degradar? Com o passar do tempo, o sinal da rede vai degradando. Em especial, esses caras aqui, os lasers, os SFPs, eles perdem intensidade de luz, assim como uma lâmpada qualquer. Uma lâmpada, ela começa muito bem, passa um tempo, ela enfraquece um pouco e ela vai durar determinadas horas, até que um dia ela queima e para de funcionar. O SFP é a mesma coisa. O SFP, quando é novo, ele tem uma potência muito boa e geralmente em um ano ele atenua 1 dB, ele perde 1 dB de sinal. A gente não entrou hoje no assunto sinal, mas ele perde 1 dB de sinal no primeiro ano. A tendência é que ele estabilize esse sinal por muitos e muitos anos, até chegar um dia que ele vai parar. O SFP, ele não dura 20 anos. A OLT não dura 20 anos. A ONU também não dura 20 anos. Mas o que dura 20 anos são os elementos que estão na rua, os componentes que estão na rua. Então, quando a gente fala que uma rede FTTH é para durar 20 anos, a gente está falando dos cabos, das fibras, dos conectores, das fusões, das caixas, tudo isso é para durar 20 anos. Então, quando a gente faz o projeto e quando a gente constrói a rede, a gente tem que pensar o seguinte: poxa, hoje eu estou construindo uma rede com GPON. Daqui a 20 anos não vai ser GPON. Daqui a 2 anos vai ser XGS-PON. O que vai acontecer? Vai mudar as caixas, mas a rede é a mesma, porque a rede foi preparada e pensada para 20 anos. Daqui a 8 anos não vai mais ser XGS-PON. Daqui a 8 anos vai ser a segunda geração do PON. Vai ser portas PON com 40 GB. Isso já existe, tá? Já existe protocolo, já existe norma, já existe tudo para portas PON de 40 GB. E aí qual infraestrutura vai usar? Vai passar uma infraestrutura nova, vai instalar uma rede nova, ou você vai aproveitar aquela rede que foi instalada que é para durar 20 anos? Então isso é importante a gente ter essa noção, né? Poxa, eu estou instalando algo que é para durar 20 anos. Olha exemplo a rede da Oi. A rede da Oi foi uma das primeiras redes de acesso. Em muitas cidades, a rede da Oi é muito antiga, antiga mesmo. Tem rede lá pendurada há mais de 10, 15, 20 anos e o pessoal não faz manutenção preventiva na grande maioria. Cada caso é um caso, mas na grande maioria é assim. São redes de par metálico, falando no caso do par metálico, né? São redes legadas, redes antigas, redes bem antigas mesmo, mas que estão lá penduradas ainda, com BAP, com olhar reto, com tudo que a gente viu, com as caixas, estão lá as caixas ainda. Algumas estão sem tampa, mas tem caixa lá também. Então a gente tem que lembrar disso, que vai mudar a tecnologia, vai migrar a tecnologia, troca as caixinhas que estão nas pontas, as OLTs e as ONUs, mas a infraestrutura é a mesma, tá? É mais por isso, é mais por isso mesmo. Agora, se a gente usar, por exemplo, ao invés de BAP, usar uma fita de inox, aquela fitinha de inox que muitos usam no lugar da BAP, ela não aguenta a mesma coisa que a BAP. Então a tendência é que dê problema, que quebre, que rompe. Lembra que lá no poste, outras pessoas vão botar a escada, vão pisar em cima, vão bater a escada sem querer, vão instalar uma outra coisa por cima. Então o material tem que estar lá e tem que ser muito, muito resistente. Tanto para não dar problema, quanto para realmente durar 20 anos ou próximo, muito próximo a isso. Tá? O que mais temos aqui? Rolou um pouco o chat, tá, pessoal? Mas vamos lá, deixa eu voltar um pouquinho aqui. Deixa eu voltar um pouquinho. Uma pergunta muito boa aqui, ó. Posso passar os meus cabos em suportes de elétrico de outra empresa? Não pode passar um cabo de uma rede num suporte de uma outra empresa. Por quê? Porque cada um tem o seu ponto de ancoragem e cada um paga para a concessionária sobre o seu ponto de ancoragem. Então, o certo é você ter o seu ponto e pagar por ele. Se você usar o ponto de outra pessoa, tá errado. Isso vai dar problema, em algum momento vai dar problema. Pode ser que o outro provedor vai reclamar, vai tirar do ponto de ancoragem, seu cabo vai ficar solto, vai romper, ou a concessionária vai fazer uma fiscalização e um dos dois ela vai acabar tirando daquele ponto de ancoragem. Não é o certo, tá? O certo é cada um com o seu ponto de ancoragem. O Renis, ou Renis, desculpa se eu pronunciei errado, perguntou se eu faço projetos FTTH. Faço desde 2010, por isso que eu tenho propriedade para falar de projetos. Eu acho que não faz sentido você aprender projetos com quem não faz projetos. Então, projetos FTTH é algo que eu faço desde 2010 e eu não, início de 2011 na verdade, e eu não abro mão de fazer projetos, porque
Eu divido o meu tempo entre projetos e aulas e conteúdo e os meus alunos, porque eu exercito projetos, olha, diariamente, praticamente eu exercito os meus projetos. Então, sempre tem alguma coisinha nova, alguma coisa diferente. Projetos nunca é da mesma forma sempre. Pega, por exemplo, construção civil. Como é que eram os projetos de construção civil há 5 anos atrás, há 10 anos atrás, há 2 anos atrás? E como é que são os projetos hoje em dia, projetos de novas casas, de novos prédios? Sempre tem uma tecnologia nova, tem uma forma diferente de fazer, uma forma de fazer mais eficiente e que custe menos. Então projetos que é algo que a gente realmente tem que exercitar e ficar atento a tudo que vai vir. Tudo que vai vir pela frente. Por exemplo, há muitos anos se fala de redes pré-conectorizadas. O que é isso? São caixas, é a rede na verdade no geral, mas por exemplo, trazendo para o comparativo de caixa, são caixas que eu não preciso abrir uma caixa, montar um conector, colocar dentro dela para ativar um cliente. É um tipo de caixa que os conectores já estão aqui embaixo, eles são blindados, e aí a gente chega com um cabo pronto, pré-conectorizado, eu vou chegar, vou tirar uma tampinha, vou rosquear, pronto, está feita a instalação na caixa. Então, a rede pré-conectorizada é algo que já existe há muito tempo. Eu escuto falar de rede pré-conectorizada desde 2014, eu acho que eu escuto falar. Só que financeiramente é algo que nunca emplacou. Mas agora com outros conceitos que vem vindo, com mais fornecedores, com novos materiais, a coisa tem se encaminhado de um jeito um pouquinho diferente. Eu acredito que rede pré-conectorizada já é realidade para alguns, mas eu acredito que em breve vai ser realidade para muito rede pré-conectorizada. E aí o que muda isso? Muda lá no projeto. Eu não posso pegar um projeto tradicional e implantar ele pré-conectorizado. Alguém vai ter que adaptar o projeto, ou o projeto ele já nasce pré-conectorizado desde o início. Muda tudo, né? Então a gente tem que estar bem atento nisso, né? A sugestão de aula aqui do Aislan. Poderia fazer uma aula com benefícios de utilizar OLT e ONU das mesmas marcas devido à tecnologia embarcada, firmware, etc.? Posso fazer sim, tá? Eu vou anotar como sugestão isso, mas a sugestão dele foi o seguinte, um comparativo de redes com a mesma marca e com marcas diferentes de equipamentos. O nome disso é interoperabilidade, quando a gente tem tudo só uma marca ou marcas diferentes. Vou fazer sim, tá? Anotei aqui para encaixar em algumas das aulas. Essas aulas de segunda-feira a gente tem até dia 13 de dezembro, se eu não me engano, é a última aula que vai ser a aula 40 dessa série de 2020, tá? Então em algum momento com certeza a gente consegue encaixar, porque a gente está na aula 17 nesse momento. Já foram 16, está em 17, são 40 no total. Tem muita coisa mesmo para a gente discutir, tá? Tem que pegar mais uma aqui. Olha só que legal essa aqui. Olá Machado, pretendo mudar para a área de fibra ótica. Qual seria uma OLT para iniciar? E qual o cabo ideal para backbone? O bairro tem 750 mil metros quadrados e tenho 120 clientes no momento no rádio. Silvio, assim, Silvio Santos, olha o Silvio Santos mudando para fibra ótica, até o Silvio Santos mudando para fibra ótica. Silvio, assim, desculpa a brincadeira, mas assim, quando a gente pensa no dimensionamento de uma rede, a galera rindo aqui, quando a gente pensa no dimensionamento de uma rede, a gente sempre analisa os clientes. Então, por exemplo, se tem 750 mil metros, se tem 10 quadras, se tem tantas mil pessoas, é indiferente, a gente tem que pensar em casa, tem que pensar em cliente. Então quando você vai pensar no projeto, a minha dica é o seguinte, o projeto, a gente não pensa do provedor para o cliente, a gente pensa ao contrário, a gente pensa do cliente para o provedor. Por exemplo, pega um grupo lá de uma quadra que tenha 48 casas, por exemplo, tá? E aí você definiu que você vai ter uma taxa de penetração de 40%. Então, poxa, se aqui tem 40 casas nesse grupo e eu quero 40% de taxa de penetração, eu tenho que deixar 16 portas, então eu vou ter que botar uma CTO de 16 portas, ou duas de 1 para 8, para conseguir atingir 40% de taxa de penetração. Se você vai trabalhar com 30, muda a conta. Se vai trabalhar com 50, muda a conta. Mas você tem que pensar primeiro nas caixas de atendimento. Legal. Depois que você tem as caixas de atendimento mapeadas que você vai usar na rede,
Agora você começa a pensar em outras coisas. Por exemplo, você vai trabalhar com 64 ou 128 clientes por porta. Por quê? Porque aí você tem um impacto de banda. Você tem um impacto de sinal também, mas o sinal não é problema. O sinal você contorna com um SFP mais forte. Faz o cálculo de potência, obviamente, e você pode usar um SFP mais forte. Só que o impacto direto aí é a banda, né? Que você consegue entregar mais banda para 64 numa porta do que para 128. Porque aquela porta está dividida só para 64 do que 128. Beleza. Então se você tem CTOs de 1 para 16, por exemplo, e você definiu que você vai trabalhar com 64 clientes por porta-PON, poxa, você vai ter 4 CTOs de 1 para 16 por ramal. Você vai usar uma fibra do backbone para cada ramal. Se você tem 10 ramais, você vai precisar de 10 fibras do backbone. Agora você chegou na conta de quantas fibras tem que ter no backbone. Dependendo da quantidade de fibras que tem no backbone e a quantidade de backbone, agora você consegue saber qual o tamanho do DIO. Por quê? Porque se eu tenho 48 fibras chegando no provedor, seja um cabo de 48 ou seja 4 cabos de 12 no mesmo DIO, não faz sentido ter um DIO de 12 e um DIO de 24 posições. Eu vou ter que ter no mínimo um DIO de 48 posições. Então a conta sempre é nesse sentido. Então você identificou que você tem 10 ramais, vai precisar de 10 fibras de backbone. Se são 10 ramais com 4 CTOs por ramal, são 40 CTOs que você vai precisar de 1 para 16 para atender essa rede. São 10 ramais, você vai precisar de 10 portas PON, ou seja, uma OLT de 8 portas não é o suficiente, você vai ter que ter uma OLT de 16. Mas se você não tiver ticket, talvez, não tiver verba para isso, você pode começar com uma OLT de 8. E quando chegar na 8ª porta, empilhar mais uma de 8 portas ou trocar por uma de 1 para 16. Então quando você pensa na rede, olha só quanta coisa a gente conseguiu viajar nesse raciocínio rápido aqui. Então quando você pensa na rede do cliente para a central, tudo fica muito mais fácil. Se você pensar da central para o cliente, é mais difícil fazer o dimensionamento. Claro que essa ordem é para o dimensionamento. A ordem de construir, aí sim, você constrói do provedor para o cliente. Por quê? Porque à medida que você for construindo cada parte da rede, você já pode ir ativando essa parte da rede. Você não precisa ativar 10 ramais para começar a botar cliente de uma vez só. Você pode ativar um ramal, ativa cliente ali. Ativa o segundo ramal, coloca o cliente no segundo ramal. Ativou o terceiro, terceiro e assim vai indo, tá? Sobre marca de OLT e de ONU, para quem está começando, a minha dica é pegar uma marca que tenha suporte. Poxa, tem tanta coisa que você tem que desbravar. Poxa, é fibra, é conector, é sinal, é splitter, é ferragem, é tudo aquilo que a gente falou aqui. Tem 26 itens aqui na mesa. E mais configuração. E mais problemas do dia a dia, configurações mal feitas, configurações que de repente agora está funcionando, mas daqui a 6 meses para de funcionar porque foi configurado errado. Então um suporte técnico ele é muito valioso para você já começar certo, do jeito certo, seguindo as boas práticas na configuração. Configuração também tem boas práticas. Instalação é cheio de macete. Toda instalação tem algum macetezinho para ficar melhor, para ser mais fácil de instalar, para durar mais tempo. E a configuração é a mesma coisa, também tem os macetezinhos, tá? Então, minha dica é, tá começando, cara, vai em alguém que tem suporte técnico e não te deixa na mão para você fazer a configuração dessa rede que é melhor, tá? É a minha dica pelo menos, né? Vamos pegar uma última aqui para fechar, pessoal. Vamos pegar uma última aqui. Eu vi que tinha uma de sinal aqui, eu quero responder uma de sinal. Olá. Em uma topologia de rede criada para uma CTO de 1 para 8 e um sinal de menos 19 dBm, quando colocar uma CTO de 1 para 16, o sinal vai para menos 25, é normal? O Denilson perguntou o seguinte: tem uma rede com uma CTO de 1 para 8. E aí precisou trocar essa CTO de 1 para 8 para uma CTO de 1 para 16. Sei lá, teve um boom de vendas e precisou trocar para uma CTO de 1 para 16. Se você tiver sinal sobrando ainda, e também se a capacidade da porta PON não ultrapassou o limite dela, você pode tirar uma CTO de 1 para 8 e botar uma CTO de 1 para 16. Só o que vai acontecer com o sinal? Esse sinal ele vai atenuar de 3 a 3.7 dB. Ou seja, se o sinal daquela caixa for, por exemplo, menos 19 dBm antes da troca, depois que você trocar, ela vai atenuar mais 3 dB e meio. Então ela vai a 22 dB, menos 22 dB e meio
de sinal, menos 22 dB de sinal. Se aquela caixa tem menos 20 dBm de sinal, depois da troca ela vai para menos 23 dBm de sinal. Então, sempre que você dobrar a capacidade de uma caixa, você vai atenuar em torno de 3 dB e meio, em alguns casos 4 dB a mais o nível de sinal. Galera, o que eu tinha separado para hoje é isso. Eu acho que a gente conseguiu bater um bom papo aqui sobre os componentes da rede, né? Conseguiu tirar algumas dúvidas. E o meu objetivo nessa aula realmente era te apresentar um geral de todos os elementos para você entender tudo que envolve uma rede FTTH. E quando a gente pensa tudo isso ao mesmo tempo, é muito confuso, é muito difícil. Então minha dica é, poxa, entendeu isso tudo? Entendi. Agora começa a pensar por partes. Começa a pensar por partes. Ah, hoje eu vou dimensionar OLT, hoje eu vou dimensionar DIO, hoje eu vou dimensionar os cabos, hoje eu vou dimensionar as caixas. E aí você vai desbravando item por item e no final de tudo, tudo foi pensado, tudo foi planejado. Então se pensar tudo ao mesmo tempo, vai dar uma confusão, vai ficar difícil. Beleza? Galera, valeu, obrigado a todo mundo que participou ao vivo aqui nessa aula de hoje. E fiquem ligados porque a aula da semana que vem está muito bacana também, está muito boa também, a gente vai falar de novas tecnologias. Então teve aquela pergunta das redes para 20 anos, só que tem uma coisa acontecendo agora que é o seguinte, que são as redes XGS-PON ou as redes XG-PON, que são as novas tecnologias de PON nessa infraestrutura atual. Isso que é legal, essa infraestrutura atual. Só que aí tem alguns desafios que a gente vai falar na próxima aula, já fica o convite aí para a próxima aula, segunda-feira que vem, beleza? Galera, valeu! Obrigado a todo mundo que participou e a gente se vê na semana que vem.